gravação foi iniciada. Tá bom. Então tá, posso começar? Você pode começar, César? Pode. Então, antes de eu, na verdade, queria mesmo, se der tempo, né? Que vocês depois dissessem, né? Enfim, a experiência de você que vocês, né? Quais de vocês têm alguma experiência com cenografia? Se já fez algum curso, se já trabalhou na área, tal, em alguma produção, só para ter uma ideia de, né, do quanto vocês estão habituadas e conhecem a linguagem, né, o métier. Eu vou começar falando rapidinho de mim, para não ficar chato, isso porque é chato falar de mim. Nem gosto. Eu sou cenógrafo. Eu formei pela Escola de Belas Artes, da UFRJ, há muito tempo atrás, e comecei a trabalhar não diretamente com cenografia, eu comecei a trabalhar, na verdade, uma coisa que tem a ver assim, com cenografia, eu comecei a trabalhar com carnaval, barracão de escola de samba, que era uma tradição da Escola de Belas Artes, a gente trabalhar em barracões de escola de samba, quando aluno, né? Ainda como aluno. E aí depois seguia trabalhando durante alguns anos, tal. Isso era uma coisa muito comum. É quase uma tradição mesmo entre os alunos da escola. Não sei se ainda é assim. Depois eu comecei a fazer, quer dizer, paralelo a isso, né? Carnaval, eu e um amigo, Zé Reinaldo, também da escola, começamos a trabalhar fazendo vitrine. Na época, nos anos 90, as vitrines eram super adereçadas, né? Eram cenários, assim, a gente fazia uns manequins de sucata, a gente fazia manequim transparente, a gente fazia decoração, assim, elementos, construía cenários, pequenos cenários, né, para as lojas. A gente trabalhava para umas lojas grandes, assim, tipo Philippe Martin, que tinha, o Levi's, que tinha dezenas de filiais no Brasil. E tal. E era um negócio muito louco. Oi, desculpa. Oi? Não entendi. Não entendi. Tô um pouquinho mais... Você quer falar comigo? Agora não, porque eu só queria daqui a pouco te emprestar. Desculpa, gente. Questões de set de filmagem. Bom, enfim. E aí, daí, eu comecei, né, de vitrine, que era uma coisa na época, né? Hoje pode parecer estranho. Como é que eu apareci aqui, gente? Espera aí. Você apertou... Eu apertei sem querer o bagulho de... compartilhar. Você tem compartilhar, que apertar, né? Você tem que apertar nesse xizinho aí para descompartilhar. Sabe onde é que está o X? Do lado da palavra sair. Tem um quadradinho com um X no meio. Cuidado. Quadradinho com um X no meio. Do lado da palavra sair. Caralho, César, não estou achando isso. Tem uma barra vermelha escrito assim, sair, entendeu? Aí, no meu não tem, não, desculpa. No meu computador não tem isso, não. No meu tem uma barra aqui que era para eu compartilhar. Ah, tá aqui. Parou? Não, continua, gente. Não, você tem que apertar o X para descompartilhar. Você apertou compartilhar, ele compartilhou a sua própria tela, entendeu? Não, olha só, no meu tá aqui, abrir bandeja de compartilhamento. Então fecha. Não, mas tá abrir, tá pedindo... a minha opção é de abrir, não é de fechar. Tá vendo? Eu tô vendo daqui, olha o X aí, um quadradinho com X aí. Eu tô vendo no compartilhado aqui, do lado do microfone. Ou então não foi você que... Ou então não foi você que compartilhou. Não fui eu, não, gente. Aí estou falando, não fui eu, não. Ah, foi alguém que apertou. Eu pensei que tivesse sido eu, mas não fui eu, não. Foi alguém que apertou. Aí aperta. Alguém descobriu. Beleza. Quem foi que eu? Eu levei um susto, achei que tivesse sido eu. Pô. Bom, enfim, aí eu fui trabalhar com muitos anos de carnaval, comecei a trabalhar com teatro, né? Cenografia de teatro no começo, e aí fui. Cinema, não me lembro a ordem, acho que nem existe uma ordem exata, eu fiz um pouco de cinema, aí fui fazer televisão, enfim. E aí, depois de um tempo, comecei a fazer evento, eu faço muito evento, eventos de empresa, né? Eventos, né? Como é que chama isso? Não é evento social, não, evento... Enfim, eventos, cenografia para eventos de empresa. Corporativo. Corporativo, muito obrigado. Faço muito evento corporativo. Enfim, eu trabalhei de tudo que é possível trabalhar em cenografia, né? E sigo trabalhando. Hoje eu faço mais televisão. Então, por exemplo, agora eu estou gravando um programa
Eu faço a direção de arte de um programa do Multishow, que chama TVZ Verão. É um programa que vai ao vivo a partir de segunda-feira, durante uma semana. Programa de música e tal. Essa é um resumo da minha trajetória. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso, sobre essa, né, os trabalhos, atuação, trajetória e tal? Ou eu já posso emburacar no outro? Eu tenho uma pergunta, na verdade. Você já trabalhou com cenografia no universo de exposição? Eu já fiz muito pouca coisa. Tem uma coisa que eu fiz, não sei se foi eu acho que foi no Centro Cultural dos Correios, mas já faz tanto tempo que eu nem lembro exatamente o que foi. E eu fiz uma exposição ano retrasado na Cidade das Artes. Uma exposição, uma associação internacional de pintores com a boca e com os pés. Você sabia que existia isso? Uma enorme grande associação mundial, né? Então tem associados no mundo inteiro e cada ano eles fazem uma grande exposição de todos os associados em um país. Ano retrasado foi aqui no Brasil e eu fiz essa exposição ali. Mas nunca trabalhei assim, né? Eu não tenho uma atuação forte nesse campo, não. Nesse campo. Mas eu fiz algumas. Não. Lembrei de uma outra que eu fiz, que é mais ou menos isso. E por alguns anos, eu era sócio do Rostão Albuquerque, que é um cenógrafo também muito bacana, um pernambucano, muito meu amigo. E a gente fez por alguns anos, mas já faz muito tempo isso também, já faz, sei lá, quase 20 anos isso. E a gente fazia exposições, que era muito maneiro, porque a gente fazia exposições da Casa da Ciência. Vocês conhecem? Ali atrás do Rio Sul, que é da UFRJ. A Casa da Ciência. E ali tem umas exposições, todas as exposições lá têm um cunho científico, né? Uma temática científica. Então, a gente fez várias exposições e era muito maneiro fazer, porque a gente fazia a exposição dos objetos, dos equipamentos, e os equipamentos eram feitos por empresas especializadas, né, em equipamentos científicos, né, enfim, de experimentos, coisas de eletricidade, mecânica, ótica. Era muito maneiro. Essas exposições eram muito legais de fazer. Isso foi maneiro, lembrou bem. E também fiz uma exposição em Furnas, lembrei, para Furnas, né, para a empresa Furnas, lá na Chapada dos Guimarães também. Era um grande cenário, era uma exposição sobre, né, Furnas, num programa que Furnas estava fazendo e tinham vários, eles patrocinaram assim, um grande evento durante meses, tinha várias atividades, música, teatro e tal, e uma das coisas do evento era uma exposição na sede deles lá na Chapada. E aí fomos nós que montamos. Aí era uma coisa bem cenográfica mesmo, sabe? Tinha umas coisas de solo, umas esculturas de montanha, de solo, era legal. Também, mas não fiz muito não, fiz só essas mesmo, assim, e alguma outra que eu tenho esquecido, umas 2 ou 3. Mas essas da Casa da Ciência eram muito maneiras por causa disso, porque elas envolviam, né, envolviam com os experimentos. Né? Os experimentos a gente não fazia, né? A gente não tinha esse know-how de fazer, né, experimentos científicos, né? Mas tinham empresas especializadas nisso. Mas compor a exposição, o visual da exposição, caminho e tal, com esses experimentos era muito legal. Eu me lembro de ter feito especificamente uma de ótica e uma de eletricidade. Você cenário de teatro você já fez? Desculpa, só não escutei. A onda bateu na hora que você falou. Cenário de teatro? Não, teatro eu fiz bastante. Já tem alguns anos que eu não trabalho com teatro, né? Sei lá, a última peça que eu fiz faz uns 8 anos, por aí. Tá? Mas houve uma época, antes de eu começar, né? Antes não, que foi assim, meio que paralelo com a televisão, eu fiz muito teatro. Eu comecei no teatro fazendo coisas, né, como assistente, claro, né, como sempre, e fazendo como eu vou dizer assim, eu tinha um ateliê com o Zé Reinaldo, isso quando eu falei, ainda na época que a gente fazia vitrine, né, muito tempo atrás, e carnaval, a gente começou também a fazia adereços, né, e né, objetos, adereços e tal, para... Tanto é assim, que o meu primeiro trabalho em cinema, isso é legal, foram as armas do filme Canudos.
do Sérgio Rezende. Nós fizemos todas as armas. As primeiro plano, segundo plano. Isso foi maneiro pra caralho também. Ah, lembrei, maluco. Claro, você perguntou. Eu fiz junto, eu e Zé Reinaldo. E Marquinho Cardoso, que é um artista plástico amigo meu também da escola, da faculdade. A gente fez uma exposição que está até hoje. Aí, tá aí, viu? Se você quiser ver. A gente fez a cenografia do Museu Histórico do Exército, lá no Forte Copacabana. No Forte Copacabana tem um Museu Histórico do Exército que tem dois grandes salões. Um é o período Colônia-Império e o outro é o período da República. Nós fizemos o Colônia-Império. Então, todas as vitrines, toda a cenografia foi a gente que fez. É uma exposição que está até hoje, é uma exposição permanente. Ah, legal. Está lá até hoje, tá vendo? Bem lembrado, já tinha esquecido disso. E aí, quem te perguntou bem amanhã? Já esqueci. Lá do teatro, né? Sobre teatro, Como é que eu cheguei no Forte Copacabana, gente? Já esqueci. Por causa Lembrou das das armas. As armas, E aí, como eu já conhecia a galera do Forte Copacabana, né, o comandante e tal do Forte, a gente pegou todas as armas emprestadas lá para fazer os moldes, para fazer as armas históricas. Né? A gente pegou tudo emprestado. Eles emprestaram tudo, cara, pra gente. A gente tirou molde, copiou, foi do caralho, assim. Foi bem maneiro essa... E foi meu primeiro trabalho com cinema. Mas, enfim, a pergunta não era essa, né? A pergunta era do teatro. E aí, a partir daí, eu falei, é isso, a gente saía fazendo de tudo, né? A gente saía fazendo de tudo. Eu chamava, vai fazer, vamos. Tem um teatro, vamos. Tem museu, vamos. Fazia porra toda. E isso foi muito legal, cara. Foi um super aprendizado. Isso é uma coisa que eu vou falar muito com vocês durante o curso de cenografia, é que a cenografia, propriamente dita, né? A cenografia que a gente vai abordar, que não é a direção de arte, né? Que não é exatamente a cenografia. E aí isso faz parte um pouco dessa resposta da tua pergunta, Edson, se eu já trabalhei com teatro, porque o teatro é uma outra relação do cenógrafo, né? É uma outra posição ali do cenógrafo em relação ao projeto, né? Como um todo, né? Em relação ao criativo, né? É muito importante a gente se meter em tudo que convidam a gente, em áreas diferentes, seja carnaval, seja treino, seja teatro, o que quer que seja, para a gente conhecer os materiais, para a gente conhecer as maneiras, as soluções, as maneiras de fazer. Cada trabalho desse, cada área dessa, cada ambiente desse, pede uma solução. Né? Pede uma solução diferente, pede um material diferente, um peso diferente, uma relação diferente. Claro que a Escola de Belas Artes me deu uma base muito sólida, né? de materiais, enfim, estéticos, né? Não só estéticos, como práticos. Mas essa minha experiência diversa de carnaval, vitrine, teatro, evento e tal, isso me deu um conhecimento muito bacana de confecção, que eu trabalhei muito tempo também confeccionando, como eu falei, né? Na verdade, eu não comecei fazendo projeto, obviamente, né? Você não sai da escola, né? Você já começa a vida fazendo projeto, é um negócio muito difícil. Eu demorei a assinar o meu primeiro projeto, nem sei quando foi. Quer dizer, até fiz em vitrine e tal, a gente vai começando aos poucos. A gente confeccionava muita coisa. Então, a gente teve que aprender muito de material para poder criar soluções para as demandas que os clientes, né, pediam para a gente. Fosse de vitrine, ou fosse de adereço de carnaval, ou fosse de... O carnaval é um, como dizia o professor meu, um manancial de informações, de materiais, de conhecimento, tal, de formas, né, de fazer, de formas e tal. E aí o teatro veio como todos os outros, Edson. Eu comecei assim, né, aos poucos, fazendo adereço, aí fui trabalhar como assistente do Fernando Melo, que era um grande cenógrafo, um cenógrafo espetacular de teatro. E o Fernando era de teatro, era um homem de teatro. Ele nasceu no teatro e era ator, ele era cenógrafo, diretor, era um cara que vivia para o teatro. Ele era um dos fundadores do Nós do Morro, e eu trabalhei alguns anos com ele. Mesmo depois de eu ter assinado algumas peças, eu fui ser assistente dele. Eu já tinha assinado meus primeiros espetáculos de teatro, e aí eu fui ser assistente dele durante um bom tempo. Eu adorava trabalhar. O Fernando era extremamente criativo e uma pessoa muito generosa. E era foda, era um puta profissional. E, enfim, e aí eu fiz muitas peças com ele, fiz Hamlet com ele, que era um negócio legal, né?
no Centro Cultural do Banco do Brasil. Fiz Hamlet no Centro Cultural do Banco do Brasil, foi uma puta de um espetáculo. Eu fiz vários espetáculos maneiros com o Fernando. Aí eu assinei algumas cenografias de uma peça, alguns musicais. Engraçado assim, mas isso foi por acaso, tá? Eu comecei a trabalhar na televisão, no Multishow, e um dos diretores do Multishow, à época, era também diretor de teatro. E aí me chamou para fazer umas peças de teatro, assim, assinar minhas primeiras peças de teatro, eu nunca tinha assinado teatro. E aí fiz uns musicais com ele, sobre Chacrinha, musical de Chacrinha, o Braguinha, né? É Braguinha, César? Aqui? É Braguinha, né? Ele de cabelo branquinho, assim, pneu, topete. Braguinha. É, Braguinha. Tem aqueles 2.000 marchinhas. Gente, é o seguinte, se vocês pegaram uma música antiga que vocês não conhecem, ou é do Braguinha, ou é do baiano lá. O Braguinha foi até enredo de escola de samba da Mangueira, que foi campeão. O Braguinha, ele compôs, acho que 70% das músicas que vocês já escutaram. 90% das marchinhas de carnaval. Não, marchinha, então, de carnaval, 90% é dele. É do Braguinha. Tudo dele. Bom, enfim. E aí foi isso. Teatro eu fiz assim, fiz bastante. Mas aí foi... Quando eu comecei a trabalhar com televisão, eu comecei a... E depois também que o Fernando morreu, tem alguns anos aí, eu comecei a... Larguei meio que o teatro de lado e fixei na TV. A TV é mais dinâmica, o teatro é mais demorado, o teatro paga pior, sabe? É mais chato, tem um momento que você não está... Eu não estava mais muito saco, não, de fazer teatro. A verdade é essa. Sabe? Acho que... Ô, Claudão, as marchinhas do Braguinha, eu vou falar rápido, porque isso não é papo de cenografia, é outro papo. Marchinha do Braguinha, hoje são proibidas, entendeu? Sabe? Porque índio que é apito, entendeu? O nego acha que isso é preconceituoso, tá entendendo? Então, é tudo politicamente incorreto, certo? Politicamente. Então, a música do Braguinha, índio que é apito, não pode nem tocar, bicho. Se tocar isso, vai todo mundo em cana, entendeu? Quer dizer... Meu Deus, é tudo bonito, é ótimo. A vida... Mas, enfim, aí a minha experiência com teatro é essa, assim, já tem alguns anos que eu não faço teatro, tempo, e eu hoje trabalho basicamente na televisão. Aí eu faço um filme aqui, né, uma peça ali, né, uns eventos lá e tal, mas é basicamente televisão que eu faço. Que resposta longa é essa, gente? Até que pariu. E aí, mais alguma ou vamos mudar de assunto? Então vamos. Bom, falei, né, um pouquinho da minha trajetória, dessa coisa de teatro. E essa coisa de teatro... eu quero pegar esse gancho do Edson, do teatro, que ele perguntou, e é o seguinte. Esse curso... Porque as coisas se confundem um pouco, né? As coisas se misturam um pouco, principalmente nas áreas, assim, quando a gente pega o cinema, o teatro, né, ou a TV e o teatro, assim, a função do cenógrafo, né, os cenógrafos de teatro de cinema ou teatro de TV, eles têm funções diferentes, né? No nosso caso aqui, né, na ABC, é um curso de cinema e existe um curso de direção de arte, a nossa cenografia vai focar no que é cenografia, né? O nosso curso de cenografia vai focar no que é cenografia de cinema, considerando que tem um diretor de arte no filme. Tá? Então, a função, vamos pegar a função do cenógrafo, considerando sempre que há um diretor de arte que é o responsável pela criação e pela proposição estética e pela proposição artística do nosso projeto, né? Então, a gente vai tratar, claro, porque não tem como fugir disso, né? A gente vai tratar das questões estéticas inerentes ao processo do trabalho do cenógrafo. A gente vai tratar, claro, de discussões estéticas do nosso roteiro, né? do nosso produto, mas essas definições, as definições de estéticas, né, do projetal, a gente não vai tratar. Tá? A gente não vai definir, a gente não vai estudar isso, a gente não vai debater isso a fundo, porque não é a função do cenógrafo no audiovisual, né, brasileiro, contando cinema e televisão. A gente vai deixar esse assunto, é um assunto da direção de arte, e a gente vai se fixar mais na cenografia propriamente dita de audiovisual. Eu peguei o gancho do teatro, porque no teatro não existe a figura do diretor de arte no teatro. Né? Você tem o diretor-geral do espetáculo, que é, na verdade, quem concebe o espetáculo como um todo, inclusive a parte estética,
né? Ele concebe tudo, dá o fundamento estético, e o cenógrafo cria os cenários também, né? A partir dessa proposta estética do diretor. Ou, às vezes, o diretor não faz nada. Já trabalhei em teatro, e o diretor fala assim, Claudão, toma o texto aí. Eu falei, mas você pensou? Não, eu pensei em nada. E aí, resolve aí. E aí eu resolvia tudo, que é né, o cenógrafo no teatro, ele pode resolver tudo. 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 Ele propõe esteticamente, tal. Ele faz a função do diretor de arte. Eu tenho para mim que a função do diretor de arte no audiovisual, que faz a função, porque originalmente essa função, antes do audiovisual existir, né, antes do audiovisual não, antes do cinema e da televisão existirem, o cenógrafo era o cenógrafo de teatro. Né? Já existia a cenografia e o cenógrafo era de teatro. E no teatro, quer dizer, originalmente, o cenógrafo é que concebia esteticamente tudo. Né? Com o advento da televisão e do cinema, acho que porque as produções são muito maiores, né? Envolve outras coisas, além né, do cenário propriamente dito, da concepção, da construção do cenário e tal. Como figurinos, como coisas tal. Assim. Como as produções são muito maiores, criou-se essa figura do diretor de arte, que supervisiona tudo, né, e responde pela criação, pela proposição estética, e o resto foi dividido, né, entre figurinista, cenógrafo, e por aí vai, né? A equipe vai crescendo, tal, produção de arte, tal. Então, a gente vai se fixar, né, ao contrário do teatro, a gente vai se fixar no nosso curso na função do cenógrafo, essa função do cenógrafo de cinema, né? Na escala normal, né? No organograma do cinema. Né? A gente tem um diretor de arte e o cenógrafo está submetido ao diretor de arte. Então, a gente vai partir... Eu não sei exatamente quando isso vai funcionar na prática, né? Na hora que a gente fizer, né? A gente vai ter uma direção de arte e tal, onde forem as aulas práticas. Né? A não ser que a gente pegue, mas a gente pode simular isso também depois. Mas eu acho que o lance é a gente se concentrar nisso. A gente não é como no teatro, que o cenógrafo é o criador, né? É o cara que controla, que tem função de criar. Mas aqui a gente tem a função, o cenógrafo tem a função de realizar, né? A proposta do diretor de arte. Tornar concreto, né? Concretizar as ideias do diretor de arte. Claro que a gente não perde a questão estética de vista, porque né, muitas vezes a proposta do diretor de arte ela não engloba, ela não abarca certas questões de materiais, texturas, luzes e tal. Isso aí são decisões, né, estéticas que o cenógrafo mesmo vai tomar, sempre, claro, de acordo com o diretor de arte. E a gente toma decisões. Mas é basicamente isso. O cenógrafo a cenografia que concretiza o projeto da direção de arte e torna aquilo real e palpável, né? Seguro. Alguma pergunta ou observação? Então, eu vou entrar dito isto, né? Sobre o objeto do nosso curso, né? Que é a função do cenógrafo no cinema. Eu quero fazer uma passada assim, sobre algumas questões que eu acho fundamentais para o cenógrafo, partindo desse princípio, que ele é o responsável por concretizar uma ideia artística, né? Concretizar uma proposta estética. Então, assim, como eu digo sempre, no papel tudo fica em pé. Deu um bugzinho, né? Já volto. Né? Eu tava me perguntando se tinha sido só aqui que tinha travado. Não, travou, foi lá. Claudão, tá escutando? Deu um bug aí na internet aí.
no 3D, quando eu faço Claudão, à mão, tudo fica em pé. ele tem que desligar e ligar a câmera. Às vezes dá um bug na câmera. Ô, Claudão, tá me escutando? Desliga e liga a câmera. Voltou. Voltou. Eu voltei? Voltou. Fui eu que caí, gente? Né? Travou tudo. Travou durante os dois, um minutinho e agora voltou. Mas foi só eu? Não entendi nada. Fiquei aqui falando sozinho. Volta a fita aí, um minuto atrás. Tá falando? Ah, tá. Que aí, assim, no papel, no 3D, tudo fica em pé, né? Tudo fica em pé. Então, a gente tem essa responsabilidade de concretizar aquela ideia sem, né? Enfim, a responsabilidade da gente, a escolha do material, para que ele, por exemplo, para, né, a gente desenhar aquilo tecnicamente para ele ficar em pé, a escolha do material para que se cause o efeito desejado pelo diretor de arte, né? Tem isso também, né? Aquela um certo brilho, nem muito, nem fosco, nem brilhante demais, né? No piso de madeira, assim. A gente tem que saber escolher o material adequado para aquilo, né? Então é preciso, de início, conhecer os materiais. É preciso que a gente tenha um repertório, não, um repertório de materiais que a gente possa escolher dentre eles. Então, o conhecimento do material é muito importante, até porque o conhecimento do material também nos permite usar ele da melhor forma possível, né? Da forma mais segura, da forma mais... Antes, na verdade, um passinho antes disso, que é o começo, vai ser o começo de todos nós, a gente vai falar sobre o projeto cenográfico. O projeto cenográfico enfim, que a gente pode fazer à mão, que a gente pode fazer no 3D, mas ele tem que falar, o projeto cenográfico, ele tem que falar com duas pessoas, principalmente, né? A gente tem que falar para dois públicos, ou para duas pessoas especificamente, que são muito diferentes entre si, que é o diretor de arte e o cenotécnico. Então, a gente tem que trabalhar com uma linguagem que sirva para essas duas pessoas, para esses dois tipos de pessoas, esses dois tipos de público, que são públicos, vocês vão, não sei se vocês já, né? Para quem alguém tem alguma experiência, já sabe que são públicos muito, muito, muito diferentes entre si, né? Os diretores de arte e os cenotécnicos. E o nosso projeto tem que conversar com os dois. Os dois têm que entender o que a gente está propondo. Além disso, é preciso um rigor técnico no nosso trabalho, do cenógrafo. Primeiro, porque o cenotécnico ele vai construir exatamente aquilo que a gente disser que ele tem que construir. Ele vai fazer do jeito assim. Claro que se ele for mais experiente, muito experiente, ele vai ajudar a gente com soluções que a gente não, né, que a gente não conhece, que não dispõe, ou que ele dispõe de uma ferramenta ou um material e tal. Mas ele tem que seguir aquilo que a gente determina para ele. Então, tem aí questões orçamentais, tem questões estéticas e tem questões de segurança também, né? Que a gente está construindo coisas que as pessoas vão ficar em volta e acima e abaixo das pessoas, e às vezes as pessoas vão movimentar, as pessoas que eu digo o elenco, né? E às vezes o elenco vai movimentar, e o elenco vai ficar sob, o elenco vai pular em cima. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade do cenógrafo é muito grande quando a gente pensa que boa parte da segurança das pessoas que vão estar no set, principalmente o elenco que interage com o cenário, né, está sob nossa responsabilidade. Então, tudo que a gente faz tem que ser feito muito bem pensado, muito bem elaborado e pensando não só na estética, na praticidade, mas também na segurança das pessoas que vão estar envolvidas. Então, esse resultado depende muito
do nosso conhecimento, então, do nosso conhecimento técnico, né? Tem uma coisa que é fundamental, que eu já vou começar logo assim. Eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais no nosso, é geometria. Geometria. Não se faz cenografia sem conhecer geometria. Geometria plana mesmo, aquela mais basicona, do primeiro grau, do segundo grau, a área, do perímetro, essas contas. E a gente precisa calcular as coisas. A gente precisa calcular a área das coisas, o material que vai chegar. Porque somos nós que calculamos isso, tá? Principalmente no começo da carreira de vocês, são vocês que vão calcular tudo. Porque vocês não vão ter orçamento, vocês não vão ter uma equipe enorme trabalhando para vocês. Muito pelo contrário. É possível que vocês façam parte de uma equipe enorme de um cara como eu que não está a fim de calcular e vai mandar vocês calcularem. Entendeu? Então, no começo, a gente precisa pensar nisso. Então, a gente precisa calcular a quantidade de material. A gente precisa forrar um piso. Então, eu preciso saber quantos metros quadrados tem aquele piso e qual é o aproveitamento do material que eu escolhi para forrar aquele piso. Ponto. Isso já é ponto. E isso é geometria pura, né? Geometria pura. A geometria plana que vai daí. E a geometria espacial para a gente criar o projeto em 3D. Para a gente entender aquilo que a gente está desenhando tridimensionalmente. E aí chama-se geometria descritiva, que é algo um pouco mais complexo do que a geometria plana. Não sei se vocês já estudaram geometria descritiva, mas é chato pra caralho, mas é fundamental. Eu, na faculdade, porra, era chata. Eu tinha uma professora muito chata na faculdade, na verdade, de GD. Era muito chata ela. Ela era da engenharia. Pô, então, ela nem gostava, eu acho, da aula na Belas Artes, sabe? Ela devia achar a gente malinha, né? Uns maconheiros. Devia achar tudo maconheiro. E ela era chata, gente. Ela era muito chata. Aí ninguém gostava da aula dela. Ninguém gostava de GD. Eu gostava da matéria. Eu e alguns gostavam da matéria, mas ela era muito chata. Ela cobrava na prova, ela tirava ponto se você colocasse a projeção de 1 ponto, 1 milímetro para o lado. Era um negócio de louco. Enfim, mas geometria descritiva é importante demais, porque a geometria descritiva permite que a gente enxergue as coisas tridimensionalmente. E o cenógrafo precisa enxergar as coisas tridimensionalmente antes que elas sejam prontas. Sabe? Então, assim, não vou nem dizer, além disso, além da geometria, que eu acho fundamental, e aí a gente vai falar muito sobre isso, sobre geometria, sobre como, né, compor o uso dos materiais, o aproveitamento dos materiais, a escolha dos materiais. Isso é uma coisa fundamental para o nosso assunto, para o nosso desenvolvimento, sabe? Desenvolvimento do projeto cenógrafo. E tem a questão, como eu falei, da segurança da física também, né, gente? Né? É preciso entender um pouco de física para a gente não colocar as pessoas em risco. Tá? Eu estou dizendo isso porque, assim, para as demandas que um cenógrafo tem num filme ou na televisão, uma série, uma novela e tal, são demandas essas de construção, de solução, como eu falei antes, de concretização, sabe? Até do desenho. Às vezes nem o desenho a gente faz, de criação. O desenho de criação vem, né? 2D ou 3D, e a gente redesenha ele enfim, para poder mandar construir, né? A gente faz um desenho técnico daquele desenho artístico que nos entregam, tá? Muitas vezes o cenógrafo trabalha assim. Na Globo, por exemplo, o cenógrafo não dá zero pitaco na criação. Zero. A direção de arte, o diretor de arte desenha lá tudo com a equipe, manda o desenho para lá. O desenho é esse. Eu quero uma casa assim, ó, com essa coluna, com esse acabamento, com esse tal. Agora, o cenógrafo traduz aquilo tecnicamente, traduz aquilo em materiais para o cenotécnico construir. Porque o cenógrafo também não constrói nada. Quem constrói é o cenotécnico. Então, o nosso trabalho é basicamente, claro que tem muito ainda, né, da gente de interferir na criação, de dar sugestões. Claro que a gente pode dar sugestão. O cenógrafo dá sugestões de novas saídas, novas soluções. Às vezes as soluções pedidas pelo diretor de arte, porque às vezes alguns diretores de arte também nem têm esse conhecimento de cenógrafo e tal. Tem mais né, tem digamos, um repertório mais estético, mais tal do que técnico. Então, às vezes, a gente pede coisas que a gente tem que falar, cara, isso aí não vai dar certo, né? Acho melhor a gente colocar isso, porque isso não é seguro, porque isso é muito caro, porque isso é muito
enfim, leva muito tempo para fazer, é muito pesado, vai levar muito tempo para montar e desmontar. A gente é que vai determinar essas coisas. Né? A gente, quando eu digo a gente, estou dizendo os cenógrafos, tá, gente? Vamos entender que né? Eu estou falando agora só como cenógrafo e não como diretor de arte. A gente precisa entender a cenografia isso, que a gente vai determinar as soluções das coisas. Então, a gente vai interferir no projeto de direção de arte, muitas vezes, para dar novas soluções. Né? Não, isso aí é muito que você pediu, é muito pesado, vamos usar isso aqui que é mais leve, é mais translúcido, é mais, né, bonito, é mais barato. Porque a produção também está no nosso pé, tá? Não é só a direção de arte. A produção, principalmente, fica no pé, dizendo que a gente não tem dinheiro para gastar com isso, que a gente não pode gastar com aquilo. Tá? Tem coisas assim, que eu falo de física e geometria, que é o seguinte, gente, a gente tem que desenhar coisas para serem construídas para que caibam num caminhão, antes de mais nada. Entendeu? Você não pode construir uma peça, uma coluna que não caiba no caminhão. No teu cenário, lá pronto, a coluna pode ter 8 metros de altura. Mas quando ela vai construir, ela tem que ser. Quando a gente vai construir essa coluna de 8 metros de altura, ela tem que ser construída em módulos. E quem determina isso é o cenógrafo, não é o cenotécnico. O cenotécnico pode falar, pô, cenógrafo, modela ela um 2,75 cada pedaço, no máximo, porque é o tamanho da chapa de MDF. Então, para mim, vai ter um aproveitamento melhor. Se você fizer com 2,90 cada pedaço, né, eu vou ter que emendar 15 centímetros. Então, a gente já sabe, na verdade, a gente já tem que saber isso, né? O cenógrafo já tem que saber isso, o tamanho da chapa de MDF, tamanho da chapa de compensado, os padrões de tamanho dos materiais que estão no mercado. A gente também tem que saber isso, para a gente poder desenhar e propor um aproveitamento melhor dos materiais. Né? Isso poupa tempo, isso poupa dinheiro, isso poupa trabalho e poupa por reação de todo mundo. Então, assim, a coluna pode ter 9 metros, mas ela tem que caber no caminhão. Não, e a gente tem um caminhão lá, sei lá, 4 metros. Então, assim, tudo isso faz parte das nossas atribuições, sabe? Como cenógrafo. Como cenógrafo. A gente vai ter que trabalhar isso. Então, a gente vai passo a passo. Eu acho legal assim, a gente passo a passo. Eu queria propor, no começo, da gente pegar, não sei, eu ainda não pensei nisso, queria até sugestões de vocês. Se a gente pega um texto, ou se a gente pega um projeto, pode ser uma peça de teatro até, não sei se é cinema, ou a gente pega um cenário de um filme e a gente reinterpreta isso como cenógrafo, para a gente desenhar aquilo, para a gente levar para o cenotécnico. Eu quero fazer uma visita, queria que a gente, depois que a gente desenhasse as coisas, que a gente, né, que cada um de nós elaborasse juntos esse cenário, né, uma releitura de um cenário, que a gente levasse para o cenotécnico a proposta, para ver o que ele pode dizer. Um cenotécnico de verdade. A gente vai lá no galpão, eu acho, uma visita a um galpão de um cenotécnico eu acho fundamental, para a gente ver como é que funciona, como é que eles trabalham, as máquinas que eles usam, qual é o processo de trabalho deles, que são as pessoas que vão realizar o que a gente quer fazer. A gente desenha, tem que ter alguém, de preferência, alguém que a gente consegue conversar, que tem um diálogo bacana com a gente e que a gente confia, né? Para realizar aquilo que a gente vai fazer. O nosso nome, o cara vai construir o nosso. O nome que está na reta é o nosso. Né? O nome, para não dizer outra coisa, que está na reta é o nosso. Não é o do cenotécnico. Quando o cenário for levantado lá no estúdio, é a gente que está respondendo. Né? Então, esse diálogo aí tem que ser muito claro, muito objetivo, e as pessoas têm que se entender, porque senão o bagulho não funciona no final, né? Vai dar alguma coisa errada. E, assim, aí eu acho que a gente podia propor assim, um processo onde a gente vai analisando cada passo do projeto de cenografia, desde que a gente recebe o projeto lá desenhado, né? A proposta da direção de arte, como é que a gente vai decupar aquilo, porque a gente tem que decupar aquilo em materiais, né? Em quantidades, em processos, a gente tem que discutir qual é o melhor processo que a gente acha que é para confeccionar aquilo. Né? Tem um papel de parede. É melhor a gente comprar um papel de parede pronto, né? Correr atrás, ou é melhor a gente imprimir? Isso depende do tamanho, da área que a gente vai usar, do preço. E tem outra coisa também, tá? Eu nem acho bom, a gente fazer a gente estudar o processo com fundos limitados, sabe? Sem restrição de orçamento. Acho que a gente tem que ter restrição de orçamento, porque a vida é restrição de orçamento. Tudo bem que a gente pode até ter um bom orçamento. A gente pode pegar agora, né, no começo, a gente fala, a gente tem um orçamento bom pra caralho, né?
gente tem 100 mil para fazer esse cenário, 200 mil para fazer esse cenário. Um cenário só, por dinheiro para caralho. Mas não é todo o dinheiro do mundo. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. O cenógrafo também precisa pensar nisso, no orçamento. É uma coisa que vai ficar na vida da gente o tempo todo. Tem sempre uma porra de uma produtora no nosso cangote. Sempre. Nunca trabalhei sem uma produtora no cangote. Tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro. Tem sempre no cangote. Aliás, você fica mais solto quando você não tem dinheiro. O seu orçamento é menor. Quanto menor o orçamento, mais solto você fica. Se você não tem pra onde ir mesmo, para que ela vai ficar enchendo seu saco? Entendeu? Você está limitado pelo orçamento, então ela deixa você solto. Faz aí, com esse dinheiro. Enfim, então acho que a gente tem que, no curso, neste curso, que é a cenografia na prática, né? Já que o nome é esse, né? O título é esse, a gente pegar um projeto, né? Isso, a gente escolher um projeto, um cenário e tal, e a gente fazer uma releitura, desenvolver aquele projeto passo a passo e a gente levar lá no cenotécnico para discutir com ele, para ver lá em lugar como é que a gente vai fazer, a gente visitar a locação, né? Visitar a locação para tirar medidas, né? Porque isso também é a nossa função. Porque muitas vezes assim, a gente tem um estúdio, então a gente pode criar, né, meio que à vontade no estúdio, né? Você não tem o estúdio é um quadradão, um cubo, e dentro desse cubo a gente tem as limitações, né, nos 3 eixos, né, dimensionais e pronto. As 3 dimensões. A gente não tem uma coluna, uma escada, uma porta, parede, teto, coisas para limitar a gente, que tem numa locação. Por exemplo, eu estou aqui numa locação agora que é um clube, um beach club, assim, na beira do mar, em cima do mar, né, que tem uma piscina, umas colunas. Eu tive que passar o palco por cima da piscina, parte do palco passa por cima da piscina. Eu tive que fazer um toldo por cima do toldo que já existe. Tive que fazer colunas novas sobre as colunas que existem, porque eram muito feias. Quer dizer, eu tive que cobrir tudo que existe, porque tudo era feio. Então, mas tem uma estrutura. Eu usei a estrutura do local, entendeu? Depois eu mostro esse projeto para vocês, né? Assim, só para... E até legal. Então, mas eu tive que vir na locação, conhecer a locação, tirar as medidas todas, bonitinha e tal, entender e pensar o projeto. Aqui eu vim como diretor de arte, né? Na verdade, esse é o nome. Então, eu criei o projeto todo a partir da locação. E a gente precisa conhecer a locação. A locação também, muitas vezes, no cinema, acontece, né? A gente vai gravar num apartamento ou na casa. A casa já está lá. A gente vai mudar algumas coisas na casa, não tudo. Né? Então, a gente precisa ver os acabamentos que já existem na casa para escolher os acabamentos, né, que conversem, né, que dialoguem com a arquitetura ou com a decoração da casa. A gente precisa fazer intervenções, por exemplo, né? A casa tem uma janela e não nos interessa, cenicamente. Então, a gente tem que cobrir aquela janela, ou diminuir a janela. Já aconteceu, eu tenho que diminuir uma janela. Aí eu tenho que criar uma janela sobre a janela. Então, como é que a gente faz essa janela sobre a janela, entendeu? Tem que pensar muito bem isso, sem destruir a janela, obviamente. Quem não pode destruir a janela da locação, tem que estar lá. Ó, eu já gravei também, legal, uma série, o César, que a gente foi para uma casa que a gente fez um apartamento dentro dessa casa. A casa estava vazia. A gente tinha uma sala imensa. Aí nessa sala a gente criou 2 salas e uma cozinha. Então tem que fazer parede para fechar a cozinha, porta para a cozinha. Entendeu? Criar uma nova arquitetura dentro, mas sem perder a arquitetura da casa. Então a gente tem também essas 2. Eu acho também que a gente tem que ir paralelamente nessas 2 objetos, sabe? Desses 2 propósitos. A proposta de um cenário construído no estúdio, que a gente tem, né? A gente cria tudo, a gente levanta tudo é lá. E a outra, que é o de uma locação, que é o que vai acontecer quando a gente gravar os curtas dentro da ABC. A gente vai gravar dentro da ABC, na locação da ABC, com as janelas, as portas, o piso da ABC. Então, acho que esses são os 2 caminhos básicos que a gente tem que ver e entender como é que eles vão funcionar. Né? Como é que como é que a gente vai funcionar em relação a eles. Né? Como é que a gente vai lidar com esses 2 obstáculos. Acho até que esse projeto da gente, que a gente escolher, a gente pode até fazer essas 2 versões, né? As 2 versões. Vamos fazer um cenário lá, né? Da casa de alguém, um personagem. Escolhe aí, um personagem qualquer de cinema, por exemplo. Né? Fulano mora na casa do Batman. A gente vai fazer a Batcaverna. Aí a gente vai fazer a Batcaverna. A gente vai fazer uma proposta para a Batcaverna no estúdio e uma proposta para a Batcaverna dentro de um apartamento. Entenderam, né? Está fazendo o menor sentido eu estou falando de Batcaverna.
Mas é mais ou menos isso. Ou na caverna, tá bom, não apartamento não, numa caverna. A gente vai para uma caverna fazer a Batcaverna e a gente vai para o estúdio fazer a Batcaverna. E a gente vai. São os dois ambientes, né, que vão meio que conduzir a gente. Né? Não, no estúdio a gente tem mais liberdade e na locação, a locação vai determinar boa parte do que de como a gente vai seguir. Então, voltando um pouco atrás e resumindo, que aí eu vou falando, às vezes eu me perco, a minha proposta para o curso é essa, a gente ir desde a análise do roteiro, né, do roteiro não, da análise da proposta da direção de arte. Eu posso fingir que eu sou diretor de arte e apresentar uma proposta para vocês de cenário, ou a gente pegar uma. Aí a gente discute essa proposta, aí passa pela parte da tradução daquilo para o desenho, como é, né, no 3D ou na mão. É legal na mão no começo. Eu faço na mão primeiro, antes de ir para o 3D, que aí eu entendo melhor na mão e aí eu vou mais rápido depois no 3D, depois que eu compreendi o que eu quero na mão. A gente passa por essa parte, da parte da geometria que eu falei, de entender o local, o espaço que a gente tem, os materiais, a proposta que a gente tem. Né? Depois da locação, aí depois para o cenotécnico e depois para a montagem. Que esse é o nosso caminho. E eu acho que a gente tinha que ir fazendo isso na medida dessa proposta. Essa é a minha proposta de curso, que a gente fizesse cada passo de uma noção, até chegar e a gente colocar isso à prova no final do curso, na gravação dos curtas, né? Que aí a gente vai fazer a Vera, né? Que aí vai ser a Vera mesmo. Alguma pergunta, alguma proposta, alguma sugestão? Aceitamos sugestões, tá, gente? Esse é o primeiro curso, na verdade, que a gente vai dar na cenografia na prática. E assim, para mim, a cenografia na prática, neste caso, está na teoria ainda, porque eu estou imaginando qual é o melhor caminho para a gente entender, né, e testar e treinar a cenografia na prática. Mas eu aceito, obviamente, sugestões, porque a gente vai fazer junto. Vou aceitar sugestões durante todo o processo. E se alguém tiver alguma sugestão, observação agora, será muito bem-vindo. Alguém? Nada, não? César, alguma coisa aí? Não? O Cláudio, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fez aquele trabalho lá na ABC, você tem muito material, né? E como é que se chega nisso? Fala um pouquinho sobre isso. Porque, assim, a gente vai ter uma ideia, a gente vai pensar uma ideia. E como que você chegou naquela quantidade de material? Porque é impressionante a quantidade Como assim? de material. Desculpa, você falou assim, que eu tenho muito material. Como assim eu tenho muito material? Não entendi. Eu tenho... Tem uma caixa de material cheio de coisa lá, que tem extensor, tem parafuso, tem martelo, tem não sei o quê. Não, mas isso é uma coisa... Como é que você vai... A gente tem o basicão, eu tenho outras ferramentas, porque às vezes eu vou para um lugar... Você já meteu a mão lá como sendo técnico, então. Você não é simplesmente um cenógrafo. Muito tempo atrás, mas hoje eu tenho as minhas coisas. Eu tenho sempre que ter uma fita adesiva. Eu até gosto. Chega um tempo que você vai desenvolvendo também um certo gosto pelas coisas assim. Eu adoro fita adesiva. Eu adoro fita nova, roupa, fita para testar. Então, fala sobre um pouco sobre isso. Eu não sabia disso aí. É que tem muita coisa que sobra de trabalho que eu guardo também. Sabe que é útil e tal. Mas muita coisa que você viu lá, eu não tenho, não. Eu comprei ou eu peguei emprestado. Né? Tem uma coisa que depois de tanto tempo, o que eu tenho muito é muito amigo, né? Que aí eu ligo e peço coisa emprestada e ninguém empresta, né? Tenho muito fornecedor e amigo que eu encho saco, né? Que me empresta e tal. A gente pedir também coisa emprestada. Mas você já teve que botar a mão na massa também, né? Tem. Bater lá, bater. Não, mas é isso. O Edson, obrigado. Você me deu um outro gancho agora, que é uma outra coisa que eu queria também falar. Pois não. Eu disse assim, é muito confortável, e eu conheço casos assim, quando você é um cenógrafo, que você desenha e manda para o cenotécnico e manda ele se virar. Sabe? E eu acho, assim, você tem que acompanhar lá, você tem que discutir com o cara, sabe? Você não pode largar o cara lá, depois o cara vem, eu já vi isso acontecer, e o cenotécnico reclama pra caralho quando eu vou no cenotécnico, ele reclama daqueles cenógrafos que mandam o negócio, não quero saber, e depois ele faz,
e aí, quando vai entregar, o cara reclama que não está como ele queria. Entendeu? Aí o cenógrafo reclama com ele, fica aquela briga e tal. Eles gostam de mim porque eu vou lá, acompanho, fico lá, falo, discuto. Aí eu sou chato. Aí eu falei, pô, esse parafuso... Por que a gente não usa aquele parafuso? Aí eu falei assim, como é que é o nome daquele parafuso que vocês usaram assim onde? Pô, Claudão, aquilo não tem... Não, cara, bota aquele parafuso, bota aquele, por favor. Aí o cara vai pegar aquele, sabe, aquele parafuso, eu encho o saco dos caras. Mas eles gostam de mim porque eu divido as coisas com eles, tá? Eu discuto, eu aceito a opinião dele, eu pergunto. Isso é legal, gente, sabe? Quando você contrata um profissional, o cara ele tem a expertise dele, sabe? Que não é a sua, bicho. Ainda que você conheça o trabalho do cara, o cara que é o expert no assunto, entendeu? Ele é que é o profissional. Então, se o cara vai pintar a parede, ele é realmente um pintor de parede, é um pintor realmente de parede, sabe? Profissional, né? Não chega cagando regra dizendo o que ele tem que fazer. Entendeu? Pergunta pro cara. Quando você quiser sugerir uma coisa, não sugere parecendo que é uma ordem. Sugere parecendo que é uma pergunta, que é uma dúvida. Sabe? Você fala assim, cara, você não acha... Você pergunta logo. Eu não sei, não. Eu estava aqui pensando, mas você não acha que talvez, se você pintasse primeiro o amarelo, depois o laranja, ia ficar melhor? Assim, é uma questão de defeito, estética, sabe? Não sei, o que você acha? Entendeu? Não chega pro cara, maluco, não faz essa porra não. Pinta assim, isso não é simpático, não é legal. Não é legal. Mas, enfim, você tocou num assunto muito importante, que eu acho muito importante, aquilo que eu falei, a gente precisa conhecer os materiais, né? Então, você precisa ir lá ver o material. Você precisa estar no set, na montagem, para entender como é que os materiais se comportam. Você tem que ir no Cenotec para ver como é que ele usa. Se você não vai fazer, entendeu? Como eu fiz, como eu falei, eu aprendi na Belas Artes, eu aprendi no Carnaval, eu estava lá em cima do carro alegórico, pintando, eu estava lá em cima do carro alegórico, grampeando, coisa, adereçando. Você aprende, pô. Porque você está junto com os caras fazendo. Entendeu? Você começa fazendo, você começa fazendo as coisas. Eu conheço para caralho de material. Eu sei usar as coisas, eu sei serrar, eu sei para que servem as ferramentas, eu sei, porque eu sempre estive ali do lado. É importante a gente conhecer isso, sabe? Conhecer os materiais, conhecer as ferramentas, e conhecer a maneira de fazer. Sabe? Você tem que saber qual é o prego mais adequado para usar numa parede. Sabe, naquela parede dura lá da BC, lembra? Tem um lugar que a parede parece um queijo Minas, tão mole. Tem outro lugar que a parede é dura que nem aço. Então, a gente precisa saber isso. Mas isso é um conhecimento, isso é um aprendizado empírico. Você tem que estar lá fazendo, você tem que fazer, você tem que acompanhar quem faz. Sabe? Não é um conhecimento que a gente vai aprender no curso. Sabe, eu posso fazer assim, no curso eu posso falar de materiais em geral, assim, no genérico, falar sobre os tipos de tecido, por exemplo. Né? Existem milhares de tipos de tecido, com milhares de aplicações, que a gente pode até usar para aplicações que não são as aplicações tradicionais, cola também. Mas se você não fizer, não adianta eu falar. Sabe? Não adianta eu chegar lá e explicar como funciona a cola permanente, aquela de colar na parede. Lembra que a gente colou o tecido na tapadeira, depois tirou? Entendeu? Assim, não adianta eu falar isso no curso só por falar. É preciso fazer essa experiência. Isso só a experiência dá. Esse aprendizado empírico você tem que fazer, você tem que participar. É a prática que vai te dar, não é o curso. Sabe? Então, assim, a minha sugestão, também aí já é uma sugestão para a vida profissional de vocês, aceitem aceitem todas as ofertas de trabalho que sejam em ramos, em áreas diversas, entendeu? Aceitem é difícil formular essa frase. Aceitem os mais diversos tipos de trabalho de cenografia. Quando chamarem vocês para fazer, vamos fazer tem lá um carro alegórico, não está afim não de ajudar a decorar? Vai. Vou fazer uma peça de teatro infantil. Vai fazer, vai lá. Entendeu? Vou fazer um casamento, não sei o quê. Quer ajudar na decoração de flor? Lá? Vai fazer. Vai que você vai aprender uma coisa legal. Vai que pelo menos você vai aprender. Você pode não ganhar nada, ganhar pouco, mas vai, maluco, vai. Aprende a fazer as coisas, sabe? Isso vai te ajudar, isso vai te dar repertório também. Tá? Isso vai te dar repertório. A gente precisa de repertório. Repertório de materiais, repertório de linguagem, repertório estético. Né? Vou entrar agora na seara, né? Da direção de arte ou da cenografia de teatro. Você precisa assistir peça de teatro. Você precisa ler muito. Leia.
Leia, literatura. Não dá para fazer cenografia, não dá para fazer direção de arte sem literatura antes de mais nada. Literatura é a coisa mais importante. Né? Porque a gente tem que interpretar texto, bicho. Quando você vai fazer direção de arte de um filme, quando você vai fazer a cenografia de uma peça, a primeira coisa que você faz é interpretar texto. Depois da interpretação de texto, aí você vai para a questão estética. E a questão estética, ela depende do teu repertório estético, do teu repertório visual. Aí você precisa ter visto muito filme. Aí você precisa... Outra coisa, chamaram você para o teatro, peça ruim, vai. Vai ver peça ruim. Vê filme ruim. Até para criticar, vê filme mal feito. O cenário é uma merda. Fala, puta, que merda, eu teria feito muito melhor se eu fizesse assim, sabe? Assistam, vejam. Vai em restaurante feio para criticar a decoração do restaurante. Te chamaram para ajudar na decoração do restaurante? Vai ajudar. Te chamaram para grafitar o muro, não sei o quê? Vai ajudar o cara a grafitar o muro. Vai, cara. Vai conhecer o material, vai ver como é que aquela tinta se comporta. Qual a tinta que o cara usa primeiro? Se é a PVA que ele usa antes, e depois ele vem com spray. É preciso que você, na hora da cenografia, você decida se você vai usar o spray primeiro ou a pintura, entendeu? Você tem que dizer para o cara o que ele vai fazer. Às vezes, já aconteceu de eu querer, no meu projeto, um grafite. E eu tinha que dizer para o grafiteiro o que ele tinha que fazer. Porque ele não podia fazer o que ele queria. Tem que fazer o que eu quero. O meu projeto é o meu projeto de cenografia. Então, assim... Se tem uma coisa que é fundamental para o diretor de arte e para o cenógrafo, é um repertório visual. É repertório visual. E depois vem a questão dos materiais, né? Porque o teu repertório visual, aí você tem um repertório visual enorme, você fala, puta merda, aquele filme do... Como é que é o nome, César? Aquele inglês lá que eu gosto. Ai, meu Deus. Do Peter Greenaway, tem uma porra de uma cortina maravilhosa, um cara e tal. Aí você fala, mas como é que caralho, uma cortina enorme, entendeu? Vermelho, de veludo, caindo assim. E aí, qual é o material que você vai usar para ter aquele efeito, entendeu? É legal. Mas assim, quando você tem um repertório visual, te obriga a ter um repertório de materiais também. Porque não adianta ter um repertório visual, você não sabe o que fazer com aquilo. Você precisa saber o que fazer com aquilo. Então, assim, antes de mais nada, leia. Antes de mais nada, literatura, bicho. Antes de mais nada, os clássicos. Na dúvida, os clássicos. Antes de mais nada, Machado de Assis. Aí depois Peter Greenaway. Sabe? E aí depois como é que é o nome? Caçula, a loja. Sabe? Léo Madeira. Aí depois tu vai na Léo Madeiras. Mas antes da Léo Madeiras, antes da ir pro Caçula, compadecido, você tem que passar no Peter Greenaway, você tem que passar no Machado de Assis, você tem que passar no Zé Saramago. Sabe? Até para construir uma casa, você tem que passar no Saramago antes, entendeu? Desculpa, você falou em Léo Madeiras? Léo Madeira. Para comprar madeira, tu tem que ir antes, porra. Entendeu? Porra, não conheço aí, tá vendo? Tem madeira pra caralho, maluco. Você não tem ideia da quantidade de piso que existe pra você escolher. Eu vou estar lá. Aí tem piso que aguenta umidade, tem piso que não aguenta, sabe? Aí se você vai ficar na beira da praia, que nem eu aqui, você não pode escolher um piso que não aguenta umidade. Porque o maresia aqui fica, o bagulho tem que secar o tempo todo. E chove, né? Aqui é aberto, chove, é uma merda. Vou até anotar, porque eu não... Enfim, a cenografia na prática é isso. É isso. Para mim é isso, gente. A gente, sabe, a geometria, ler, interpretar texto, geometria, né? Física, dinheiro, é tudo isso junto, seguindo em prol de um projeto estético. Mas tem um passo a passo, assim, sabe? A gente esbarra numa questão prática que as outras áreas, que quando a gente está trabalhando, se você for só diretor de arte, né? Se só estiver criando, isso também é uma coisa tão difícil, gente, sabia? Vou falar para vocês assim. Vou falar isso, mas é uma condição tão difícil. No Brasil, pelo menos, né? Que é onde eu nunca trabalhei fora do Brasil. Mas no Brasil, pelo menos, é uma condição tão difícil você ser exclusivamente um diretor de arte, sabe? Que só cria, e os outros que se virem para realizar. A gente tem essas limitações todas de orçamento, sabe? A gente tem todas essas limitações de materiais, de tempo. Tempo. Sabe? Gincana, assim, que nem esse programa que eu fiz agora, foi uma gincana. Você tem 5 dias para construir, para montar. Então, quando você vai desenhar o bagulho, você tem que pensar nisso. Você não pode desenhar um bagulho, um cenário que vai demorar uma semana para ser construído.
a gente, além de tudo, tem prazo. Eu não falei disso. Além de tudo, tem prazo. Então, assim, a gente tem uma... claro que o mais importante, o que mais tem valor é a questão estética. É óbvio. Né? É o produto bonitão lá. Mas, para realizar isso, a gente tem uma série de obstáculos concretos, reais, que a gente tem que vencer. E esses são o nosso conhecimento, né, técnico, é o tempo, é o dinheiro, sabe? São os profissionais, é o local, é o espaço, é a locação, é tudo isso. É o vento. O vento é foda. O vento, gente. Sabe? A gente vai trabalhar ao ar livre, o vento. Vai fazer uma decoração, um cenário em Búzios, ao ar livre, que nem eu fiz. Que é aquele lugar, um vento que não acaba nunca. Derruba tudo. Sabe? Então, assim, eu não consigo pensar em cenografia na prática se a gente não interpor esses obstáculos na frente. Porque a gente tem eles, né? A gente precisa vencer esses obstáculos, entendeu? E o que vence esses obstáculos é a técnica. O que vence esses obstáculos é, como eu falei, geometria, sabe? Física. É isso que vence esses obstáculos. É técnica. Então, a gente tem... O cenógrafo, ele tem um desafio a mais, eu acho. Sabe? E além do cenógrafo, neste caso, da televisão, né, do cinema, ele está no meio do caminho, né? Ele tem o diretor de arte de um lado e tem o cenotécnico do outro lado. A gente tem que fazer essa ponte, né? A gente tem que fazer essa ponte. A gente tem que saber falar, a gente tem que conhecer os dois códigos, que são códigos diferentes, bem diferentes, bem diferentes. O código com que você usa para falar com o diretor de arte e os códigos que você usa para falar com o cenotécnico. São coisas a considerar. Sabe? São importantes. Estou falando da Pampa, né, gente? Vocês não querem... Fala aí alguma coisa, pergunta aí. Eu estou com a boca seca aqui, vamos falar. Gente, Sofia, Sara, tal, Gláucia. A Gláucia, tem uma... Quem é Gláucia? Quem é Gláucia Cordeiro? Eu, a Gláucia Cordeiro é xará de uma amiga minha figurinista, que é Gláucia Cordeiro. Ah, eu sou de Floripa, então se bobear a gente se conhece. Quem? Eu, você ou a Gláucia? Você? Eu e a Gláucia. A outra. Não, eu falei que ela é figurinista. Ah, tá. Eu falei que ela... Agora eu entendi, você falou Floripa, né? Não. Ela faz figurino, a Gláucia. Aí mesmo. Eu até tenho uma pergunta, professor. Você explicou um pouco sobre sua trajetória, só que assim, eu sou mineira e eu vim para Florianópolis para estudar cinema. Só que até hoje eu só trabalhei em produções assim, minúsculas ou as que não são remuneradas. E eu queria saber mesmo como foi seu início, né? Tipo, como você conseguiu seus primeiros trabalhos? Você falou que trabalhou na televisão, né? Eu trabalho na televisão ainda. Ah, sim. Mas você iniciou na televisão. Televisão é o que eu mais faço. Mas o início é isso aí mesmo, gente. Eu acabei de falar, né? Chamaram vocês para ajudar a fazer um carro alegórico? Vai. Chamou para fazer. Então vai, bicho. Vai de graça, vai ganhando pouco, vai pela passagem, entendeu? Vai pela comida. Vocês têm que aprender. Tem que aprender. O nosso trabalho, o nosso universo tem uma questão, eu falei, como é que chama? Uma necessidade prática, sabe? Do conhecimento prático, você só vai aprender fazendo. E assim, agora, então, né, vocês estão né, pelo menos todo mundo que eu estou vendo aqui no vídeo e tal, todos vocês parecem ser muito novos, muito jovens. E nos últimos 2 anos, a gente quase não trabalhou, né, galera? Né? Tem muita gente que está simplesmente sem trabalho desde o começo da pandemia, né? Sem nenhum trabalho. Então, assim, imagino que vocês, esse começo já está sendo mais difícil, já estão começando numa época mais difícil. Mas, Gláucia, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É trabalhar pouco. Você está fora do eixo Rio-São Paulo, o que também já dificulta, né? E as maiores produções, né? Mas assim, a maior quantidade, né, de produções de audiovisual estão no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, eu sugiro... é isso mesmo. E quando eu comecei,
eu falei para vocês que eu fiz Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro, que a Escola de Belas Artes tem uma tradição muito forte de trabalhar com carnaval. Na época que eu era aluno, um dos diretores da escola, inclusive, era um carnavalesco muito famoso, que era o Fernando Pamplona, que era professor de cenografia lá na escola. Então, eu comecei em carnaval, fazendo carnaval. A minha formação é de artista plástico. Eu sou artista plástico, né? Ainda sou. Eu sou artista plástico, né? Eu sou pintor, né? Aquarela, enfim, desenho, pinto. Mas sempre trabalhei com cenografia. A cenografia foi sempre que me sustentou, né? Geração de arte e cenografia. Eu estou achando que agora vai inverter. Acho que agora é o artista plástico que vai sustentar o cenógrafo. Tá? Mas isso é outra história. Enfim. E aí eu comecei fazendo teatro. E aí eu comecei... Mas eu também sempre fui muito curioso. Eu estou falando isso agora porque eu tenho experiência. Na época, eu tinha a idade de vocês. Eu estava me formando, estava na escola. Eu não sabia. Mas a minha escola, a Escola de Belas Artes aqui... Era muito, os professores trabalhavam em teatro, né? O pessoal de cenografia e tal, então chamavam a gente para trabalhar. E aí a gente começou a fazer isso. E teatro, eu não sabia porra nenhuma, eu ia pintar. O meu primeiro trabalho, olha só, o primeiro trabalho na vida que eu fiz de cenografia, na vida, eu era aluno da Escola de Belas Artes, de pintura, eu era, modéstia à parte, eu era um bom aluno de pintura. E aí os caras chamaram a gente para fazer uma pintura de fundo do cenário dos Trapalhões. Era uma pintura. Chegou lá no estúdio da Globo. Era aquela Central Globo de Produções, César, lembra? Era enorme. Era um negócio de 20 metros por 6 de altura, eram 120 metros quadrados de céu. A gente ficou lá pendurado em cima de andaime durante 3 dias pintando nuvem. Nunca mais pintei nuvem na vida. Acho que eu tenho trauma de paisagem por causa disso. Eu tenho maior dificuldade de pintar paisagem hoje por causa disso. Caralho, mas foi maneiro, eu me amarrei. E aí eu vi os caras, eu fiquei impressionado, talvez isso também de cenografia, a gente tem material. Eu fiquei impressionado, enquanto a gente pintava o painel gigante no estúdio, assim, no Esclorama, né, os caras estenderam uma lona e a gente pintando, os outros malucos iam montando o cenário. A gente pintou o céu, aí tinha um cenário, era um gramadão, né? E os caras iam fazendo as árvores. E aí, cara, sabe como eles faziam as árvores? Os troncos das árvores, eles pegavam os latões de óleo, sabe, latão de óleo? Sabe, que faz às vezes mesa de bar e tal. Iam empilhando os latões e enrolando com algodão cru, com pano, com tecido de algodão cru. E tudo enrugadinho. E aí depois eles davam uma massa ali por cima, rapidinho, secar e depois pintava na pistola. Estava lá o tronco de árvore, rapidinho, pronto. Cara, eu olhei aquilo e falei, gente, que incrível aquele bagulho. E aí eu fiquei doido, assim, porque os caras usaram os materiais que eu nunca imaginei que eles fossem usar. Entendeu? Latão de óleo, tecido e tal, e a árvore estava pronta. Jogava uma serragem lá. Cara, muito maneiro aquilo. Enfim. E aí foi isso, Glaucia. Eu fui me metendo em tudo que me chamavam. Entendeu? Aí me chamaram para fazer um teatro, eu fui. Aí fiz vitrine muito tempo. O meu falou, olha, tem umas vitrines lá para fazer, vamos fazer. Aí eu fazia silk, vou fazer umas camisetas, aí aprendi a fazer silk screen na marra lá, aprendi com os caras, fazer tela, fazer silk e tal. E aí você vai aprendendo, cara. É isso que eu falei, você vai se metendo em tudo. Aí onde, né, em Floripa, que não tem o número, né, nem a quantidade, e as produções, e as menores, e as poucas que tem, não tem o tamanho, né, das que a gente tem no Rio, São Paulo, publicidade. Não falei de publicidade, né, gente? Tem publicidade também. Né? Publicidade é um outro capítulo. Você tem que fazer isso, Glaucia. É isso mesmo. Começa trabalhando por pouco, por nada, mas o importante é que você aprenda alguma coisa. Se é para trabalhar, para não aprender, aí não vale a pena, entendeu? Aí não vale a pena. Tem que ser um negócio que você queira fazer, tem que gostar, tem que ser algo que vai te dar alguma coisa em troca. Conhecimento, às vezes, vale mais que dinheiro. Quando a gente não precisa de dinheiro, claro, né? A gente não precisa comer. O dinheiro para comer. Se você não precisa de dinheiro para comer, que nem eu não precisava quando estava na faculdade, aí eu podia trabalhar de graça. Você precisa de dinheiro, porra. Né? Quando é para comer, aí não dá. Isso serve também para... É outro ensinamento, acho, para todos nós, que a gente nunca deve chamar alguém para trabalhar de graça se a pessoa precisa de dinheiro, né? Para trabalhar. Né? As pessoas... No nosso país, tem muito mais gente precisando de dinheiro para trabalhar, sem poder trabalhar de graça, então não dá para ficar botando gente que precisa para trabalhar de graça.
As pessoas têm que ganhar. Mas isso é outro assunto também. Acho que eu vou ter que ir pro eixo mesmo, mas obrigada. Mas dá para começar aí, tranquilo. Vou tentar. Obrigada. Tem teatro. Tem uns grupos de teatro maneiro aí. Se mete lá, cara. Chega lá, eu falei, gente, ó, bate lá na porta, num grupo de teatro grande. Fala, pô, gente, estamos precisando aí de um ajudante de contra-regra, não? Bicho, também isso é legal. Na cara coragem, chega. Né? De repente você consegue até um trabalho mais longo. Mas é importante trabalhar. Se você puder, você se oferecer. Mais alguma coisa? Mais alguém? Ninguém mais? Alguém tem alguma dúvida específica sobre essa história que eu falei correndo, assim, né, tudo junto, sobre esses tópicos do curso que eu falei, da gente começar pelo, né, vendo o projeto, decupando o projeto e desenhando, né, que aí vem aquela coisa de geometria, de 3D, né, da gente conversar sobre os fundamentos, né, da geometria e do 3D, uma basezinha, né, alguém aqui já usa o SketchUp? O programa? Eu já usei. Eu uso o 3D Max. Que 3D Max? 3D Max é bem mais complexo, né? Eu aprendi ele no design, só que eu sei desenhar nele. Na mão mesmo eu sou um desastre. Não, beleza. A gente sabendo desenhar, não importa o meio. E às vezes nem precisa saber desenhar. Se você vai fazer desenho geométrico, nem precisa. Quem falou que usa o 3D Max? Foi você, Glaucio? Isso. Tá. A Paula falou alguma coisa? Eu comentei que eu já mexi com SketchUp, mas bem pouco. Sei. Alguém vem de arquitetura? Alguém vem da arquitetura? Usa CAD? Não, né? Eu também não uso CAD, não, gente. Nunca tive saco para aprender. Acho aquilo horrível. Acho técnico pra caramba, sabe? Chatão. Muito técnico. Muito técnico. Tem uma coisa legal, assim, meus programas vetoriais, como o Adobe Illustrator e o Corel Draw, são ótimos programas para você desenhar plano, sabe? São muito mais intuitivos. Você consegue fazer... É muito mais tranquilo de fazer um desenho de, sabe, cenográfico. Porque na cenografia a gente também não precisa daquela precisão toda, sabe? Precisa da precisão, ficou ruim isso. A gente não necessita dessa precisão toda, né? A gente tem que ter mais margem, né, para jogo. CAD eu acho chato. Essa coisa é muito técnica, assim, é chato. Acho que a gente trabalha. Porque, assim, é bom a gente ter entrar nesses fundamentos do basicão, né, do 3D, né? E aí o SketchUp é o programa mais fácil, né, de usar, mais palatável, né? Ele é bem intuitivo, é um programa, pô, tranquilão, eu adoro. Aprendi tudo sozinho. Fiquei lá, aprendi sozinho, né, e enchendo o saco dos meus amigos, né, que já sabiam, né? É fundamental, gente. Ter amigo que sabe mais que a gente é a melhor coisa do mundo. A gente fica ligando, enchendo o saco deles, perguntando como é que faz, tudo lá. Então, o amigo aguenta a gente. Eu tenho uma pergunta, na verdade. Como é que você faz um projeto que você ainda não tem locação? No sentido que, tipo assim, eu vou dar um exemplo pessoal no caso. Eu tô trabalhando num projeto final, eu quero fazer uma exposição. E aí Trabalhando onde? Desculpa. Eu tô fazendo meu projeto final. Meu projeto final na faculdade. E eu quero fazer uma exposição. Só que, tipo, eu não fechei qual vai ser o local ainda. Só que, tipo, meio que eu preciso já ter em mente o que tem. Como é que você faz essas etapas sem ter ainda, tipo, uma dimensão concreta? Sem ter a locação, né? Sem ter o espaço onde você vai fazer? Bom, tem duas coisas, né? Assim, acho que a gente, até falando de... Não dá agora também para deixar de lado, porque você disse que é um projeto final de faculdade. Uma coisa que a gente... Não, mas acontece muito mesmo. Às vezes, isso acontece na vida real, sim. Né? Na vida profissional. Às vezes o cara vem, ele tem a ideia, né? Digamos, vou até mudar assim, vou até sair do teatro, da televisão. Tá aí, o teatro, isso não é incomum. Vou voltar para o teatro, então. O teatro, isso não é incomum, porque o cara tem o projeto do espetáculo, mas não tem o teatro ainda. Entendeu?
mas já tem o texto, já está ensaiando. A gente já ensaiou, já está ensaiando, já tem o texto, né, redondinho, já discutiu as questões estéticas, já está levantando o problema, mas não tem o teatro ainda. Não sabe qual é o teatro, ainda está em negociação, não tem vaga nos teatros, não sabe. Então, a gente já tem. Então, o que você faz? Você faz, na verdade, é isso. Você faz um projeto conceitual. Aí você pega o que a gente faz uma caixa preta, no caso do teatro, faz uma caixa preta qualquer. E aí você conceitua também, em termos, no caso do teatro, né? Então, tem uma movimentação lá, cênica, né? Você tem um mise-en-scène lá, que você está ensaiando. Está ensaiando no playground do prédio do diretor. Então, você sabe lá no playground do prédio do diretor a área que você dispõe e a área que você necessita para o mise-en-scène. Então, você imagina um teatro que tenha, no mínimo, aquele tamanho. Então, você cria a partir do teatro fictício, né? Essa é uma coisa. Uma outra, por exemplo, você quer fazer uma exposição, né? Você quer dirigir uma exposição. E aí você escolhe um espaço. Você vai visitar espaço, você escolhe a Casa França Brasil, por exemplo, que eu tinha falado. Que é um lugar super bonito, né? Tem aquelas colunas ali e tal, é um negócio em forma de cruz. Aí você inventa um lugar. Já que você não vai realizar ele mesmo, né? Ou vai? Entendi. É só o plano futuro é realizar, né? Mas aí, até lá, a gente teria um espaço físico. Aí teria a ver com o edital, e aí isso aqui com o edital você tem a planta, é outro rolê totalmente diferente. Às vezes é isso, cara. A gente tem um projeto de teatro ou de exposição, tal, vai indo entrar em edital e você já tem que preparar as coisas, e às vezes você tem até que apresentar projeto no edital, né? Então você não sabe o lugar. Aí você põe lá, eu gostaria de fazer nesse, né, nesse lugar, ou nesse. Aí apresenta o projeto num dos lugares que você gostaria de fazer. Sim. E aí o lugar que você conseguir lá para frente, você adapta. Mas o local onde você vai fazer, né, você quer, que você projeta para fazer, ele tem que ter condições mínimas. Como eu já tem. Mas isso não é só na faculdade, isso acontece muito. Já fiz vários projetos que não tinha lugar. Mas a gente tinha que conceber o bagulho para poder conseguir ou patrocínio, ou para poder convencer o cliente, né? Convencer o cliente a liberar a grana, né? E aí a gente faz o que a gente ganha. É um projeto conceitual, não é um projeto... Como é que fala, hein, César? É conceitual ou que a gente vai executar. Esqueci agora. Nossa, a expressão agora que a gente usa para isso. Mas é isso, você faz um projeto conceitual. Entendi, não faz sentido. Eu tinha pensado que seria algo nessa linha. Show. Beleza. E aí, mais alguém? Gente, a gente já está um tempão aqui, né? Vocês já estão de saco cheio? Não sei, né? Se me deixar falar, eu falo sem parar, galera. Assim, vamos embora, começa a lembrar das paradas também, a gente vai falando. De maneira. Ninguém encerramos? Porque, assim, alguma dúvida? Porque eu não isso. Assim, eu só não falei, né? Assim, eu acho, mas é uma coisa que eu acho que a gente só deve falar mais para frente mesmo, é a parte prática de verdade do nosso curso, né? Que é que no final a gente realiza, né? Tem aqueles cursos, aqueles, né, filmezinhos e tal, que a ABC faz no final, que a gente realiza. Que aí a gente vai lá e faz os cenários mesmo, né? Tem os roteiros que a turma de roteiro faz, né? Tem aquelas coisas todas. O Edson fez um agora comigo, né? Eu fiz agora de novembro. E, gente, é uma experiência, assim, eu fiquei encantado. Uma experiência de fazer 4 curtas-metragens, assim, eu acho que quando eu era estudante, se eu tivesse uma coisa dessa, acho que, enfim, teria mudado completamente o meu início de carreira. Porque a infraestrutura, sabe, assim, profissional que tem na ABC para fazer o curso, para a gente realizar o filme, foi um negócio tão, sabe, tão legal, assim, de pegar em um mês e conseguir fazer mesmo, sabe, realizar os apoios que a gente tem, sabe, foi um negócio legal. Eu achei uma experiência incrível. Para os alunos, para os estudantes. Para mim foi incrível. Imagina para os estudantes, assim, eu fiquei super encantado com a possibilidade de realizar mesmo, sabe? De fato, vai ter uma câmera profissional, equipamento profissional, luz profissional, sabe? Toda a equipe montada ali. Eu achei, sabe, é um negócio imperdível. E acho que se a gente, e o Edson, que fez
agora com a gente, Edson, que a gente, como fez agora sem o curso, né? A gente só fez os curtas, né? Só teve os curtas, né? Quer dizer, porque eu só cheguei na hora dos cursos, porque não tinha um curso de cenografia. Então, quando eu cheguei para coordenar lá, o César me convidou para coordenar os cursos com os alunos, a gente, na verdade, não fez o curso antes. Então, a gente já chegou na guerra, né? Já chegou, pegou o roteiro, vamos olhar aqui a locação, medir, fazer 4 projetos em uma semana. E aí a gente já fez projeto, todo mundo junto, o setor desenhou, e aí foi bacana. Assim. Foi na guerra, né? Foi guerra, mas foi bacana. Eu imagino foi legal. Não é? Eu imagino que rapidinho. A princípio, a gente vai trabalhar com as outras turmas, então, para tipo, fazer uma mesma produção, é isso? Pelo que eu não sei se eu estava conversando com o César, com o Faisal, talvez tenha algumas mudanças no processo, assim, não ser 4 curtas inteiros, talvez seja. O César tem uma ideia maravilhosa lá de. Eu posso falar, César, essas coisas? Posso adiantar? Não sei. Fala, agora fala, pô. Posso falar? Fala por alto, assim, pelo menos. O César tem uma ideia maravilhosa, assim, de, em vez de fazer 4 curtas-metragens, assim, que tudo foi legal pra caralho, mas foram 4 iguais, né? Edson. E a gente fez 4 curtas, e foram 4 curtas iguais. A gente mudou lá o que pôde, o cenário, né? Variou e tal. Mas eram 4 curtas filmados da mesma maneira, do mesmo negócio. O César tem uma ideia maravilhosa de fazer um comercial, um curta, sabe? Fazer 4 produtos diferentes. Cara, eu achei isso do caralho. Porque a gente tem uma experiência mais diversa, sabe, na cenografia. No approach, sabe? Assim, como é que a gente vai abordar aquilo ali? Nos curtas, termina que a abordagem é muito a mesma. Então, a gente vai fazer, como a turma, né? A gente teve lá, a turma que fez a direção de arte e a cenografia lá comigo. A gente teve 4 curtas, mas a gente trabalhou da mesma forma. A única coisa que eu varia é que eu falei assim, cada curta, um faz a direção de arte. Eu coordeno todo mundo. Mas aí, cada um vai assinar um curta. Então, a gente invertia as posições. Sabe? Uma fazia a direção de arte no filme, no outro fazia a cenografia e no outro fazia a produção de objetos. Por exemplo, a gente mudar os lugares, né? Cada um tem a experiência de fazer coisas, né? Terminou, todo mundo fez tudo. Todo mundo deu palpite de tudo. Né? Mas essa ideia do César agora, de fazer produtos diferentes, eu achei muito maravilhoso, porque são approaches diferentes, entendeu? São abordagens diferentes para cada coisa. É diferente quando você vai fazer publicidade, é diferente. Não é a mesma coisa, ainda que seja vídeo, ainda que seja, sabe? É diferente do que de fazer dramaturgia. Tá? E antes que alguém pergunte, sempre vai perguntar, eu prefiro fazer dramaturgia, eu gosto mais de dramaturgia. Então é diferente, assim, sabe? Comercial, dramaturgia, filme, comercial de publicidade, né? Ou fazer um clipe, por exemplo. É diferentão fazer um clipe, sabe? É diferentão dos outros, né? É bem diferente. Como a gente propõe, né? As coisas do clipe. Tudo tem a ver com a velocidade também da coisa, assim, né? Da índole, o tamanho da estrutura. Eu acho que assim, a parte de colocar isso na prática mesmo, né? Assim, que a metade do nosso curso é colocando isso na prática, é uma experiência, gente, que eu achei impagável, assim, sabe? Achei incrível, assim, essa chance que vocês têm. É a melhor parte. Oi, Edson. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Tudo. Quem está falando agora? É a Sara. Oi, Sara. Tinha entrado aquela hora, mas eu tinha uma reunião, tive que sair rapidinho, aí eu entrei agora só para entender um pouquinho do curso. Eu já trabalho como diretora de arte, sou de São Paulo. Ah, que maneiro. E aí eu queria entender se tem como fazer à distância, porque eu vi que ele é feito em 2, acho que são 3 práticas e 3 online, não é? Não, presenciais e online. Não, é mais ou menos assim. Eu acho até que, assim, eu não queria deixar de fazer, tudo vai depender, obviamente, da pandemia, né, gente? Isso. A gente vai poder ter aulas presenciais, né? Uhum. Eu acho a aula presencial, muito mais bacana. Né? É bem melhor. Não é? É outra coisa, né? A gente está ali no contato. Mas como agora a gente não pode prever, antes, foi eu que sugeri esse negócio de ter alguns encontros presenciais, tá bem? Certo. A culpa é minha, tá? Minha culpa. Tranquilo, não, bem melhor. Foi eu que insisti com essa parada. Mas ainda que a gente tenha aulas presenciais, essas aulas presenciais a gente vai transmitir online.
Tá? Entendi. Elas vão ser transmitidas online. Se elas forem presenciais, elas vão ser lá na ABC, no local onde tem os cursos, na sede. E lá tem todo, né? É muito melhor do que isso até que a gente está fazendo aqui agora. Né? Tem condições melhores de transmissão. Sabe? Não se preocupe com isso, não. O lance, acho que o grande lance é o que eu acabei de falar agora, não sei se você escutou. Metade do nosso curso é essa da cenografia prática, que eu estou propondo, que a gente vai estudar cada passo, desde o início, da gente receber e pegar o projeto cenográfico, desenvolver um projeto cenográfico, ainda que fictício, passando por cada uma das partes, né, de cada uma das partes do processo. Certo. Inclusive, né, pela parte da construção, da conversa com o cenotécnico e tal, e da realização. Né? Isso vai ser claro que é a nossa parte mais teórica, que a gente vai continuar. A partir daí, a segunda parte do metade nosso é a parte prática de fato, né? A parte prática de fato, que é da filmagem do que eram, né? Que são os curtas, né? Eu não sei se eu posso explicar, porque assim, é a primeira vez, eu só participei agora dos últimos curtas do ano passado, como eu falei. Então, assim, eu não tenho conhecimento suficiente para explicar para vocês exatamente como funciona o bagulho. Mas a grosso modo, depois vocês, né, por favor, eu vou fazer um resumo, vocês procurem a coordenação da escola, do curso da ABC, para saber exatamente como funciona isso. Mas a gente tem cursos, né, além da cenografia e direção de arte, tem cursos de direção, assistente de direção, né, continuidade, figurino, roteiro. Então, a galera que vai fazer curso de roteiro desenvolve alguns roteiros de curtas-metragens, ou, se houver a mudança, né, vai ser de um comercial, um clipe, um curta-metragem. Bacana. E a gente vai realmente filmar isso. Né? Aí, assim, é na prática mesmo, né? A gente vai para o estúdio filmar isso, lá no curso de Casados, realizar de fato, e aí cada turma vai fazer a sua parte. A galera de roteiro faz roteiro, direção faz a direção, assistente de direção, figurino, e nós fazemos o cenário. Né? Mas é realizar a partir um equipamento profissionais, sob a coordenação dos professores, claro, né? Cada professor vai coordenar a sua área. Legal. E aí, Sara, aí é que eu não sei, se você morando em São Paulo, se você pudesse programar para, na época, vir para o Rio e participar de pelo menos uma, porque são 4, né? Da última vez foram 4 curtas, um por final de semana. Se você pudesse vir, passar um final de semana pelo menos, todos melhor ainda, um final de semana pelo menos aqui para gravar com a gente, sabe? Para participar da filmagem, seria, bicho, fundamental, que é a realização do nosso curso, né? Na verdade, né? A gente vai discutir e tal, interessante fazer amarrar ali, né? Todas as nossas necessidades, as nossas ferramentas e tal, durante as nossas aulas online, né? Teóricas e tal, para quando a gente chegar na hora de filmar, a gente conseguir, né? Pegar ou fazer um projeto e realizar um cenário do caralho. Eu acho assim, se você pudesse, quem mora fora, né, do Rio, pudesse vir no final de semana, né? Porque eu sei que a gente aqui no Rio faz a pré toda, a gente faz né? A gente pode fazer o projeto mesmo, né, cenográfico, a gente pode fazer online com quem está fora. A gente, né, senta, a galera, todo mundo faz online, desenha, troca as coisas e tal. Mas na hora de montar o cenário, né, fazer o pré-light e filmar, a gente faz tudo isso em 2 dias, no sábado para domingo. Se a galera de fora pudesse vir, né, para cá, passar um fim de semana gravando com a gente aqui. A gente tenta viabilizar aqui a hospedagem. Tá? E Claudão, tem uma coisa nessa temporada agora, desse início de ano, tem uma coisa nessa temporada de início de ano que está, como a gente faz, como a nossa escola ela é muito vida real, né? Ela não é uma vida acadêmica, teórica, ela é uma vida real, né? Então, a gente, nessa primeira temporada agora, a gente está com um problema que fugiu um pouco do nosso controle da realização do curso de direção de arte. É o que acontece na vida real. Às vezes você, como cenógrafo, fala, o diretor de arte não tem do filme. Você, como cenógrafo, vai ter que fazer. E eu acho que esse filme, essa temporada agora, vai dar a vocês da cenografia
essa experiência de ter que realizar a arte também, porque nós estamos atrasados com o curso de direção de arte e vai sobrar para vocês. Entendeu? E aí, galera? E eu acho que isso é o que acontece na vida real. O Claudão pode falar tantas vezes, você é chamado uma cenografia, você fala, e aí, vou fazer a cenografia de que arte? Aí o cara vai virar para você e falar, ó, não rolou o diretor de arte, é contigo mesmo. É contigo mesmo. Resolve aí. Entendeu? Resolve aí. Entendeu? Então, resolve aí. Vamos filmar depois de amanhã, resolve aí. Bem de praxe. Vocês não têm ideia da quantidade furada que a gente se mete. Vocês não têm ideia. Essa é a vida real. Eu tenho um currículo só de furada. Eu tenho um outro currículo separado que é só furado. O meu currículo furado é bem de cinema, só furada. E eu, por exemplo, que tenho 30 anos fazendo filmes, 30 acho que eu estou me colocando um pouquinho mais jovem, acho que eu tenho 40. Agora, aí o que acontece? A existência do diretor de arte, entendeu? Nos filmes, ela vem de uma temporada que eu poderia dizer para vocês muito recente, porque quem fazia a arte, quem fazia tudo, sempre foi o cenógrafo, entendeu? E ele... Eu estava falando para eles, assim, nos primórdios, tudo bem que você não tem essa idade, nos primórdios existia o cenógrafo, o diretor de arte é uma figura recente que é mais aqui no Brasil, pelo menos da televisão, né, César? Com certeza, e depois o que acontece? Todo mundo, quer dizer, nós aqui no Brasil, quem eram os cenógrafos? Quem eram os cenógrafos que trabalhavam no cinema? Pessoa que fazia teatro. Porque o teatro vem de centenas de anos atrás aí, e o cinema aqui no Brasil, quando começou a aproveitar profissionais, vieram de onde? Do teatro. Então, os profissionais de teatro é que faziam a cenografia dos filmes e a arte dos filmes. Isso aí era uma coisa natural. Aí agora, depois de um tempo para cá, tem o diretor de arte em produções maiores. Agora, vocês como cenógrafos, entendeu? Vocês têm que entender que em produções menores, vocês vão dirigir a arte, com certeza, porque o diretor de arte ele não sabe de materiais, entendeu? Ele não conhece bem materiais, não conhece bem essas coisas. Então, se eu tenho um filme que eu tenho pouco dinheiro, eu vou chamar um cenógrafo. Entendeu? É isso que eu ia falar. Porque é o cara-chave da história. Ele sabe trabalhar com os meninos que fazem constrói, como é que é o nome? Cenotécnico. E eles sabem muito bem o que o diretor de arte faz, o projeto, porque eles realizam o projeto. Deixa eu falar uma coisa, César, rapidinho. Foi bom você falar isso. Eu quero pegar um outro gancho que eu queria ir. Eu estava... Sara, né? Sara, a gente estava falando agora. Estava falando agora que... não sei se você pegou. Não vou repetir alguns pontinhos só. Pode repetir, por favor. Né? Só para a gente te colocar mais ou menos no assunto. A gente vai fazer esse curso de cenografia na prática, que chama. Eu vou focar esse curso na cenografia e não na direção de arte. Tá. O foco é cenografia. Né? Porque tem um curso de direção de arte, que é o César falando, mas, enfim, a princípio é esse. Tem um curso de direção de arte e este é o de cenografia. A gente vai focar na cenografia. Certo. Ponto. Então, a gente vai passar, né? Como eu falei, né? Desde da decupagem do roteiro, né? Desde a decupagem do roteiro, a partir da proposta da direção de arte, que a gente, no nosso caso vai ser fictícia, né? A gente que vai inventar a proposta da direção de arte, para a gente poder trabalhar a partir da decupagem disso do roteiro. E aí a gente vai fazer, né? Na teoria aqui, antes de gravar, a nossa cenografia na prática aqui, criando um projeto que vai passar, né? Pela avaliação da gente, vai no cenotécnico e tudo mais. Mas aí, pegando esse gancho do César, que eu acho legal, aí já falando da vida... Porque aí não tem jeito, a gente começa a falar do curso e termina falando da vida profissional, né? Com certeza. Não tem como. É para isso que a gente está fazendo o curso, né? Para ser profissional. Mas o César falou uma coisa que é muito importante. No Brasil, não são muitas as produções com recursos, né?
as produções ricas, digamos assim, né? Muito dinheiro, muito. Então, em geral, e a produção adora economizar no nosso departamento. Nossa. Mas é porque o nosso departamento, o departamento de arte, é um dos departamentos mais caros. Então, assim, quando a gente apresenta o orçamento, a gente quase tem um troço, né? Os caras sempre vêm com... a gente tem 60 mil. Aí o meu projeto mais simples custa 90. Que é 50% mais do que eles achavam que iam gastar. E aí os caras ficam doidos, né? Aí querem economizar na equipe. Nossa. E aí é o seguinte... olha só, isso, na verdade, que eu vou falar para vocês, é uma merda. É uma merda para a gente, como profissional, ter que ficar acumulando cargos por causa da buquiranista da produção. Não é? Mas assim, os caras falam assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar um cenógrafo. Tu vai fazer a direção de arte, você tem que fazer a direção de arte. Então, assim, se você se capacita, e é por isso, talvez, eu não sei como é que eu, claro, comecei como cenógrafo, né? E aí comecei a criar, e aí as coisas vão se misturando, porque tudo acontece ao mesmo tempo, como eu falei para vocês. Então, um dia, eu me descobri também diretor de arte, porque, na verdade, eu queria criar e eu estava, sabe, fazendo as coisas e tal. Então, assim, se você tem uma formação, se você busca uma formação que engloba essas duas funções, é melhor para você. É melhor. Porque se você for um diretor de arte que não entende nada de cenografia, quando não tiverem dinheiro, vão escolher um que entenda de cenografia. Ou um cenógrafo que também tenha habilidade de diretor de arte. Entendi. Quando a produção, e a maioria dos casos, não tem muita grana, ela vai escolher aquele profissional mais versátil. Exato. Que joga nas duas. Sabe jogar com filme pequeno ou filme grande, né? Exatamente. Sabe jogar no meio e sabe jogar no ataque. Tem que ter um cara que sabe jogar nas duas, né? Ou nas duas pontas, né? Da direita e da esquerda. Eu adoro analogia com futebol. Faz tempo que eu não faço. Então, isso é interessante também, esse negócio que você está falando. Da gente sempre pensar... A gente nunca pode, né, deixar o outro lado correr. Né? Você não pode sentar e falar, eu sou diretor de arte, nunca mais pego um mouse para desenhar no 3D. Entendeu? Não é assim, gente. Não é assim. Principalmente quando a gente está começando. Quando você está começando, quanto mais você tiver a oferecer, melhor, mais trabalho você vai ter. E mais as pessoas vão te convidar também para trabalhar como assistente. Entendeu? É claro que eu prefiro um assistente que saiba usar o 3D, que tenha noções de cenografia, mas também que tenha noções de direção de arte, de estética e tudo mais. Entendeu? Óbvio. Muito melhor, né? E vou falar para vocês assim, eu não gosto, neste caso, olha, isso é muito delicado também, que eu vou falar, gente, já estou me expondo, certo? Demais. Hein? Eu não gosto de especialização. Eu acho assim, você pode ser um profissional determinado, entendeu? Você pode ser contra a regra e só contra a regra, não quer trabalhar mais nada. Então, você não pode só saber especialização, eu não gosto da especialização no conhecimento. Eu acho que você não, quando você vai fazer uma coisa, você vai ser diretor de arte, você não pode ficar única e exclusivamente focado e desprezar as outras áreas de conhecimento. Tá? Você tem que conhecer de cenografia, você tem que conhecer de fotografia. Estou me metendo na seara do César também. Sabe, a gente tem que entender um pouco de tudo. Como eu tinha falado antes, né, conversando, né, o Edson perguntou aquilo, você tem que ter repertório. E repertório técnico também. Não só estético, repertório técnico. De outras atividades. Sabe? E eu não sei nada de maquiagem, gente. Não sei nada de maquiagem. Claudão, porque você tem que ter um repertório. Você, como um cenógrafo, conhecedor de materiais, esses materiais, eles têm que reagir à imagem. Eles vão reagir para a imagem. Então, eles vão reagir para a fotografia. Então, isso também é importante. Gente, quando a gente está fazendo um filme, né, uma novela, a gente está fazendo para a câmera, pô. Que é diferente de trabalhar no teatro. Sabe? Essa é a diferença essencial do trabalho do teatro para a televisão ou para o cinema. Na televisão e no cinema, a gente está falando para a câmera, não é olho nu. Não interessa pouco o que a gente enxerga olho nu. Esse é outro vício que a gente tem, né? Que a gente vai perdendo com o tempo. É que no começo a gente costuma entrar num cenário e olhar lá de um lado, assim, mas isso aqui, a câmera não vai aí nunca, meu. Sai daí, pô. Não olha aí não, pô. Sabe, você não tem nem que olhar. Onde a câmera não vai, você não tem nem que olhar. Se concentra aqui. E aí você tem que pensar no material, como ele aparece para a câmera, na fotografia, como é que ele reage à luz.
Exato. Bem que isso no teatro também, né? No teatro também. Você tem que saber como é que o material reage à luz. A luz está sempre presente. A luz não tem jeito. Mas tem um problema. Tem um problema no cinema e na televisão. Gente, peraí, César, rapidinho. César, deixa eu só falar uma coisa. Gente, eu não sei o que aconteceu, que anoiteceu e o mar, ele cresceu, não sei se ele subiu. Eu sei que eu não estou mais escutando quase nada que vocês estão falando, porque a onda... Vocês não escutam o barulho da onda? Não, nós estamos com ventilador. Eu tenho que... toda hora eu vou colar a orelha aqui, tá? Porque a onda... O barulho do mar cresceu muito, mano. Desculpa, vai, fala aí, César. Não, agora eu vou falar uma outra coisa que é importante. É evidente que dentro desse curso que vocês vão fazer, vocês vão discutir muito esses detalhes, que esses são fundamentais. Para o sensor de uma câmera hoje digital, né, antigamente era um negativo, né, que tinha uma estrutura um pouco diferente desse mundo digital. Então, para o mundo digital, ele, como é um mundo novo, né, esses sensores não são tão... O filme de cinema tem 100 anos e os sensores digitais devem ter 15, 20, não mais do que isso, entendeu? Então, eles ainda estão, apesar de estarem muito bem desenvolvidos, eles têm problema com cores. Tem cores que nem são mais cores intermediárias, são terciárias, entendeu? São cores que estão lá numa gama de escala muito acima do normal e que o próprio sensor não entende muito bem aquilo, entendeu? Então, quando você bota a câmera lá, você idealizou uma cor X para um tecido, alguma coisa. É. Quando você bota a câmera lá, que você abre a câmera, você é outra cor, né? A cor é outra. Pô, gente, tem outra coisa, não é só a cor, a luz, né? A gente usa luz no cenário, né? Luz decorativa no cenário, né? Luz né? Para dar uma bosta e tal. Cara, tem luz que você tá toda boba, que ela tá dando uma cor lá, né? Um vermelho bonito no cenário, porra nenhuma, ela tá tudo branco aquele negócio. Não tem jeito da câmera ler aquele vermelho e a gente não sabe o que fazer, né? É um negócio terrível isso, cara. Não é, César? Essa coisa de comprimentos de onda, de luz. Olha a física de novo que eu falei, tá vendo? É importante a gente, na cenografia, ter noções de física, porque tem isso também, né? Tem a luz que a gente usa no cenário, e é importante no cenário a gente ter pontos de luz, né? A temperatura. Os sensores são feitos para uma temperatura de cor, de luz, são construídos assim. Se você muda muito, a reação daqueles sensores não vai ser igual ao seu olho. Então, toda essa experiência é fundamental, né, para você, na hora que você faz um cenário, você tem coisas naquele... Quando abre câmera, aí fica todo mundo, pô, caramba, hein? O troço ficou diferente. Né? Então, você já tem que saber o que vai ficar diferente, o que não vai funcionar. Isso que é sensacional nesse curso de cenografia na prática. É você observar e ter esses detalhes que, no meu ponto de vista, chama-se o pulo do gato. Porque você imagina se você faz um cenário, quando o cara abre câmera, vai rodar, tá com os atores lá, tudo mudou. A cor dos negócios mudaram. Como é que você vai resolver isso? Não vai, porque o cenário está todo pronto. Vai mudar a filmagem para amanhã? O produtor vai querer te enforcar e pendurar lá no meio do set. Gente, é o seguinte, desculpa, eu tô adorando o papo. Assim, eu ia ficar aqui mais horas se eu pudesse, mas é que está acabando a gravação do piloto do programa e eu simplesmente não participei da gravação do programa. E como está acabando, eu preciso descer antes que as pessoas vão embora. Beleza. Desculpa, alguém tem alguma outra pergunta? Alguém não? Eu não saí correndo, não. Pergunta. Vamos dar uma finalizada. Eu queria que todo mundo perguntasse. A Bárbara Martins, que está... Só um segundo, sabe? A Bárbara Martins, que está... É a Bárbara daqui do Rio, que fez o curta com a gente, Edson, sabe? A Bárbara Martins, que está agora na reunião? Não sei. Bárbara, se apresente. Não sei também. Bárbara, você já coloriu essa tatuagem ou não? Vamos ver se ela já coloriu a tatuagem. Olha só, ela está com uma tatuagem preta e branca que eu estava me dando um nervoso danado. Ela não coloria aqui. Fala. É Sofia? A Paula quer falar. A Paula, né? Eu.
Oi, Paula, fala, desculpa. Não, a minha pergunta só é sobre as filmagens, se elas iam ser tipo um dia ou o fim de semana inteiro. Porque eu fiquei nessa dúvida. A gente monta. Como é que foi o programa? A gente montava no sábado, não é isso? A gente monta o cenário no sábado, faz o pré-light no final do dia de sábado e grava no domingo, o dia todo. Ah, entendi. Então é sábado e domingo todo. É sábado e domingo inteiro. Ah, tá. É que são de 2 dias, né? Não dá para montar, fazer pré-light e gravar no mesmo dia. Assim, tem que ser 2 dias, que é mais. E qual que é a data? A data? Qual que é a data do sábado e do domingo? César, a gente já tem essa data? As datas já tem, mas quem controla as datas e tem a planilha de datas é a Adriana da secretaria. Para mim não passar data errada para você, você liga para a secretaria para passar vergonha, né? Fechou. Para a gente não passar vergonha, Sara, manda um e-mail para ela. Pergunta a ela no chat, ela vai te falar aí. Beleza. Por e-mail é melhor vocês conversam direto. Mas é assim, a gente está programando o quê? Eu não me lembro, gente, desculpa, mas eu estou malzão de data. Assim. São algumas semanas, né? Deve ser uns 2 meses. Não sei, é melhor falar com ela, essa programação não. Fala com a Adriana, ela tem as datas certinho. Se a gente falar, a gente vai dar problema. Não quero ninguém brigando comigo. Fechado, gente. Então, acho que eu vou ficar em contato então com vocês. Vocês têm algum e-mail, alguma coisa? Instagram para eu falar com vocês? Você não tem o telefone lá da secretaria, da Adriana? Escreve aí no chat. O chat está liberado aí? Não está. Não, mas não, o chat não está. Você não tem o telefone da Adriana, não, da secretaria? Espera aí que você... O Instagram é ABC Cursos de Cinema, não é isso? Mas no Instagram é limitado, né, gente? Porque o Instagram... Espera aí que eu vou te dar o telefone da Adriana. Boa. Deixa eu falar, como eu também sou de Floripa, na verdade, já tinha perguntado para ela tinha me passado as datas, era 19 de fevereiro, 19 de março, 26 de março, 2 de abril e 9 de abril, a princípio. Isso é do curso, são as minhas aulas, não é isso? Ah, sim, é que eu pedi para ela as datas presenciais, exatamente para já comprar a passagem. Aí ela tinha me passado essas. Vou te dar o telefone. Então são espaçadas, assim? Fechou. Pois é, fiquei doido, agora entendi, né? Vou te dar... Acho que são as minhas aulas, e depois tem as filmagens, né? Aí tem que ver essas datas de filmagem, que eu não sei. Vou falar o telefone da secretaria, tá? Tá bom, pode falar. Gente, deixa eu falar uma coisa também. Eu tenho 2 Instagrams. Um está desativado o negócio aqui, certo? Tá? O chat está... apenas para o membro da equipe. Me ferrei, não sou membro da equipe. O meu Instagram pessoal, né, na verdade, é Claudão7, numeral. E o meu cenografia, eu juro que hoje me arrependo. Outra dica, gente, que eu vou dar já. Não inventem nome complicado para as empresas de vocês. Porque depois o e-mail é difícil falar, o Instagram é difícil falar, tudo é uma merda de falar. O nome do meu Instagram é Ars Latina, ARS, que é arte em latim, ARS Latina, cenografia. Vou mostrar aqui, ó. Essa foi boa. Eu estou na arte latina? Aí nem sei, tá vendo? Não, estou não. Vê se dá para ver aí. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não, porque estoura. Não dá para... Esse negócio de desativar o chat é ruim, porque a gente quer mandar essas coisas no computador. Não, mas o chat será ativado na turma. Não, você pode, pô. Põe aí meu Instagram, por favor. Mas ninguém vai ver. Aí acha lá no Instagram da ABC, acho que é isso. ABC Cursos de Cinema. ABC Cursos de Cinema. Sofia, ABC Cursos de Cinema tem... Deixa eu passar o telefone da secretária. Tá, me passa, por favor, César. Adriana é o nome dela, tá? Tá, Adriana. Uhum. O telefone é 21 DDD 973
973 81 34 66. Tá. A Adriana só está lá depois das 10 horas. De 10 às 5 da tarde vocês encontram a Adriana. Tá? Se não encontrar ela de manhã, é porque ela foi ao banco, foi fazer alguma coisa. Mas o horário dela é de 10 às 5 da tarde. Tá bom. Aí, assim, vocês anotarem meu Instagram mais fácil, que é o Claudão7. No meu Instagram, lá na página, tem o link para o meu Instagram de cenografia, que é o da Arte Latina. E aí vocês podem ver alguns trabalhos meus, né, de cenografia. Não está muito atualizado, mas tem lá alguma coisa. E se quiserem falar comigo, perguntar alguma coisa, certamente também tem lá. Então, pode mandar mensagem, né, aquelas coisas. Fiquem à vontade. Então, só para... Fala. O curso, ele não tem uma data, então, para acabar. Ele não, tem. É porque não tá no site. Ele tem, a gente que não sabe. Eu e César que não sabemos. Tá. Não, ok, tá bom. Olha, no site tá lá, hein, gente? No site ABC Curso de Cinema tá lá. Não, tá a data de abertura só. Não tem, mas ele tá assim, terças e quintas. Ele tá lá assim, terças e quintas começa dia 9. Aí você terças e quintas começa dia 9. Tem que fazer conta? Vai de 2 horas por semana. Caralho. Uma matemática. A pessoa tem que fazer conta, o cara vai pagar o curso. Não, essa parte estava tranquila. Só o que me confundiu. Gente, fala para a Adriana. A Adriana é a garota que tem as planilhas, e nossa cabeça não aguenta esse negócio não de planilha, entendeu? Até que dia, até que hora, entendeu? Porque são 10, 15 cursos, se eu soubesse até que dia, até que hora, eu acho que eu vou explodir. Não sei nem o meu. Sabe? Então, a Adriana, ela tem a planilha na frente dela. Você perguntou isso para ela, vai responder para você na hora. E qualquer outra coisa que vocês queiram, assim, também quiser falar comigo, me ligar, meu telefone é 21 César Moraes 21 991 41 6695. Qualquer coisa que tenha problema que vocês não conseguiram falar com a Adriana, qualquer coisa, vocês me liguem. Fala assim, eu não estou conseguindo falar com a Adriana, não estou conseguindo resolver isso. A gente resolve. Fechou, César. Já anotei aqui o seu também. Tá ótimo. Então é isso, gente. Rapaziada. É isso, gente. Paula, obrigado. Sofia, obrigado. Galera, Gláucia, Paula, todo mundo. Vamos ver.